Prazer em conhecê-los. Meu nome é Matheus. Eu sou o quinto ano da Poli, entrei em 2016. Faço engenharia mecatrônica na Poli e aqui na Politécnica de Turino faço engenharia de produção. Basicamente, de modo geral, eu entrei na Poli em engenharia naval. Então, na quinta chamada, eu fui para engenharia mecatrônica. Fiquei lá até agora e estou curtindo bastante, mas optei desde o processo do DD, tinha escolhido já fazer engenharia de produção e estou aqui agora. Eu sou o William, faço engenharia mecânica no Brasil. Eu estou também no quinto ano, fazendo DD no Politécnico de Turino, também em engenharia de produção. Eu não curtia muito mecânica, então eu achei o DD uma oportunidade bacana de mudar um pouco de engenharia, além da experiência. Acho que um ponto curioso que eu vou adicionar, todo mundo do nosso ano, 2019 a 2021, escolheu engenharia de produção. Então, nós somos em 3 da mecânica, 1 da mecatrônica, 2 da produção e 1 da química. Então, todo mundo foi para engenharia de produção, curiosamente. Que legal, que legal. Não sabia disso. Maneiro. Beleza, então. E começando aqui, então, pelas perguntas. Pelo período de escolha mesmo, vocês já começaram falando um pouco do curso de vocês. No fim, por que vocês escolheram a Itália, né? Como que foi, assim, o processo até vocês decidirem com certeza de que é esse o país para o qual vocês querem ir? E o que fez vocês decidirem ir para Polito também? Quais critérios, o que vocês definiram para vocês mesmos tomarem essa decisão? Bom, sendo bem sincero, eu queria fazer DD. Então, passo 1, prestei Polito. No ano anterior, no segundo ano, eu tinha prestado as Écoles Centrales, sem falar francês. Então, eu fui até a última fase, fui até a fase com os franceses. Eu lembro que foi lá no prédio da administração. Estava eu de um lado da mesa, 5 franceses de outro lado da mesa. Eu sem falar francês, fazendo a entrevista toda em inglês. Então, eu queria fazer DD. Não passei no segundo ano, então fui até a última fase, mas não passei. E optei por, no terceiro ano, no começo do terceiro ano, fiz um intensivo no poliglota de francês. Fiquei muito feliz que eu não passei na França, porque eu vi que não ia dar. Então, no ano seguinte, eu prestei Itália. Eu coloquei a primeira opção a Politécnica de Milano, segunda opção a Politécnica de Turino, e coloquei uma terceira opção como Instituto Superior Técnico. E por que Itália, né? Não falava alemão, então não podia ser para a Alemanha. Não falava francês, não podia ser para a França, então acabou sendo entre Itália e Portugal. Queria ter a experiência de falar um outro idioma, então por mais que eu não falasse italiano, acredito que prestar para a Itália tem um tempo aí para fazer. Então meio que eu diria que foi um processo de cortando alternativas. Então eu fiquei entre a Itália e Portugal e vim parar aqui em Turim. Acabei gostando muito do curso. Eu confesso que a minha primeira opção era a Politécnica de Milano, mas depois que eu passei aqui em Turim, fiquei apaixonado pela cidade. A cidade é muito bacana. Eu sei que daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais disso, mas eu tinha interesse já para engenharia de produção. Então, o curso foi o mesmo, tanto em Milão quanto em Turim era engenharia de produção, e optei pela Politécnica de Turino e acabou sendo uma opção que eu diria que a Politécnica de Turino me escolheu e eu estou muito feliz aqui. Eu acho que o inglês é um fator determinante, porque as aulas aqui são todas em inglês. Então, é um puta diferencial. Na Alemanha, os caras têm aula em alemão, na França em francês. Então, é um diferencial legal aqui. Eu, particularmente, escolhi a Itália também porque, tipo, de família, bisavô italiano e tudo mais, então tinha alguma conexão de eu querer conhecer aqui, querer viver esse país. Eu peguei o Politécnico de Torino como primeira opção. Eu acho que mais pelo custo de vida mesmo, porque Milão é muito mais caro do que Torino. Mas, puta, não me arrependo, porque a cidade aqui é maravilhosa. Eu já fui para Milão, mas curti mais Torino do que Milão. Eu já não curtia muito engenharia mecânica no Brasil, então, como eu falei, eu vi
o intercâmbio como uma oportunidade de trocar, como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente e ter um diploma diferente, porque como eu estou fazendo duplo diploma. Então, eu vim fazer produção aqui, não tem... O curso aqui não é tão relacionado com engenharia, é bem administração mesmo, bem, tipo, administração, finanças e tudo mais, não tem muito a parte de produção mesmo. Então, foi mais ou menos de encontro com o que eu queria. Legal, legal. Eu queria perguntar rapidinho também, só para enganchar aqui, como que foi para vocês escolherem um curso diferente da Poli? Foi difícil? Vocês tiveram que falar com alguém? Tiveram que ter alguma permissão diferente? Como que foi o processo, assim? Cara, eu, desde a minha projeto profissional, na CRINT, na entrevista, eu já falava produção. Então, eu já fui meio focado, consegui moldar o meu histórico da Poli, colocando pendência, indo, direcionando para a produção. Então, foi natural. E com relação à autorização, essas coisas, eu lembro quando eu fiz o Linear Agreement, que você pega as matérias aqui da Polito e coloca lá para a CRINT assinar. O meu coordenador de curso era novo, então eu lembro que em 2019 tinha um novo coordenador lá na mecatrônica, e a hora que eu dei meu linear para ele dar uma assinada, ele deu uma olhada, viu, essas matérias aqui estão um pouco diferentes de mecatrônica, né? Falei, mas, enfim, é duplo diploma, sabe como é que é, né? Aí, mas você pode fazer isso? Pode, né? Aí ele assinou e, no final, quem deveria decidir se podia ou não era ele, então ele assinou, então pôde. Espero que quando eu volte ano que vem para a Poli, eu só faça o 8º semestre aí e termine. Mas, a princípio, não teve que ter uma autorização formal. O duplo diploma acaba entrando, matando o 5º ano, né? O módulo vermelho. Então, no meu caso. Teoricamente, o duplo diploma mata o módulo vermelho, e como o módulo vermelho você poderia fazer em qualquer engenharia, não foge muito. Mas fica sujeito à aprovação do coordenador. Tem um amigo meu que o coordenador fez um pouco de charme e não estava querendo, tipo... Eles não vão te proibir de vir, mas pode ser que você tenha que não abata nada da Poli, dependendo do seu coordenador. Meu coordenador olhou, eu falei com ele, ele falou, não tem nada de engenharia mecânica aqui. Aí eu falei, mas abate módulo vermelho. Ele falou, tudo bem, mas você vai ter que fazer o 8º semestre inteiro, não vai cortar nenhuma matéria. Então, eu tô nessa expectativa quando voltar, mas eu acho que tudo é conversável um pouco. A princípio, na mecatrônica, tem um documento para quem faz DD, e lá quem faz DD faz metade do módulo, metade do 8º semestre. Então, não sei se tem uma cláusula lá de tem que fazer DD em mecatrônica, mas a princípio eu estou tomando isso como verdade e acho que vai funcionar assim. Pelo menos com o pessoal que tem feito mecatrônica, fez mecatrônica no Brasil e fez outra engenharia aqui na Itália ou em outra faculdade, a princípio tem funcionado. Agora a gente queria focar um pouco na faculdade, na vida dentro da faculdade, começar um pouco falando da infraestrutura. Como que é a infraestrutura do campus, onde vocês frequentam, o que vocês mais gostam? Se existe, por exemplo, algum lugar que sirva de bandejão, como a gente tem lá na USP, e como é que funciona também o transporte interno? Se existe algum transporte interno que vocês não pagam igual o circular, ou vocês têm algum tipo de desconto também no transporte da cidade? E se tem hospital também, por exemplo, o HU, que vocês podem utilizar, ou algum desconto por ser estudante também para frequentar o hospital, essas coisas mais gerais, assim, da infraestrutura. A dinâmica aqui é bem diferente da Poli, porque, na verdade, aqui é só escola, é só engenharia, então não tem um campus gigante que nem a cidade universitária. É um campus pequeno dentro da cidade. Tem a Universidade de Torino também, que são vários campos espalhados na cidade, sempre nada muito grande. Então, na verdade, não tem transporte interno. O transporte interno é o transporte da cidade. Mas aqui é bem bacana porque tem os abonamentos. Então, você paga, ou tem o mensal e o anual. No mensal você paga 28 euros por mês e você pode usar o transporte público à vontade, metrô, ônibus, o horário que você quiser, o quanto você quiser. No anual fica 250 e alguma coisa. E você tem um desconto por ser estudante, o Politécnico reembolsa, acho que até 50 euros. Com relação ao hospital também, não tem os hospitais da cidade. Tem uma enfermaria no campus,
mas para coisa leve. Mas a Itália tem uma coisa legal, que a Itália tem um acordo com o Brasil, então se você paga o INSS no Brasil, você tem direito a usar o sistema público de saúde da Itália, pagando a mesma coisa que um italiano, quer dizer, os mesmos valores de um italiano que o italiano pagaria, então, que é bem barato, então é sossegado com relação a isso. Outra coisa era o bandejão. O bandejão tem... o bandejão é fantástico. É mais caro que na Poli, custa €2,50, mas você recebe um primo, um secondo e um contorno, então tem um prato de pasta, você pode escolher entre várias opções de pasta. Tem sempre uma carne, você escolhe entre várias opções, então asinha de frango, lombo, tipo, várias opções de carne. E o contorno é uma salada, ou sei lá, algum legume cozido, ou batata frita, batata assada, você pode escolher essas paradas assim. Então, o bandejão vale bastante a pena aqui. Só adicionando umas coisas aí que o William comentou, tem o transporte público, mas Turim é uma cidade bem plana, então o que muitas pessoas fazem é comprar uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta ano passado, paguei €35, e desde então nunca precisei usar o transporte público bem pontualmente. Então, existe essa opção, e também tem uma segunda opção, que é não comprar uma bicicleta e você assinar uma assinatura tipo da Yellow, da ex-Yellow, que tinha aí no Brasil. Então, você paga 60 euros, se eu não me engano, por ano, e você tem acesso à bicicleta compartilhada. Então, você pode pegar e deixar onde quiser. Então, uma grande parte das pessoas também optam por essa assinatura de bicicleta. Sobre o bandejão, o William falou €2,50, mas até a metade desse ano era €2. Então, aumentou, eu olhei. Mas é o bandejão mais barato da Europa, salvo engano. Eu não conheço nenhuma outra faculdade de DD ou IAE que é esse preço. E é até engraçado, tipo, a galera da Europa que vem fazer Erasmus, essas coisas aqui, eles falam, caraca, €2, é muito barato. Tipo, aí quando a gente fala que o bandejão da USP é tipo R$2, os caras falam, caralho. Tipo, mas o bandejão é muito bom, de fato. Teve vezes que eu fui lá, tem polvo, tem umas comidas. Tudo bem, tem dia que você come salsicha, tem dias ruins também. Você vai lá no jantar, às vezes não é tão bom, mas de um modo geral é muito bom. E um adendo também da questão de saúde: esse acordo que o Brasil tem com a Itália permite que você faça o DD sem ter que pagar um seguro de saúde privado. Então, você consegue, apenas com esse papel, você consegue o seguro de saúde que você precisava por visto. Então, você acaba economizando aí uns €100 aí por mês. Desde antes de passar para a próxima, eu só queria perguntar mais uma curiosidade. Na verdade, um adendo, né? Essa parte da infraestrutura, como é que são as salas de aula, como é que é o prédio da engenharia, tipo assim, se todas as engenharias são juntas ou são perto, tem um prédio, como é que funciona isso? Se vocês gostam, né, do ambiente da sala de aula, da biblioteca, essas coisas. Tá bom. Bom, as salas de aulas seria tipo... Eu compararia com biênio, no sentido de não existe prédios tem prédios próprios, mas a maioria das aulas... O curso de engenharia de produção, que chama Engenharia Gestionale, ele é muito grande, então tem muito aluno, então a gente acaba pegando, tipo, as maiores salas, que são salas normais, tem 2 projetores, a professora consegue escrever numa caneta, num tablet, e vai sendo projetado nas 2 telas. Eu diria cadeiras igual a do Chiquinho, então cadeiras lá que você levanta a coisinha e consegue entrar. Só tem o lado ruim que as cadeiras são encafetadas uma na outra, então você senta no meio, você não consegue sair sem a fileira inteira ter que levantar. E isso tem alguns prédios, então tem prédio de engenharia de produção, tem prédio de engenharia mecatrônica. É legal que a arquitetura, tem um castelo, que a arquitetura tem algumas aulas nesse castelo, é um prédio bem bonito, tanto é que a colação de grau da galera esses dias foi lá. Então, mas de um modo geral são prédios normais, são salas de aulas normais. Um ponto negativo que eu daria, eu não sei se a gente vai falar muito de infraestrutura lá para frente, mas é que a faculdade é bastante lotada. Então, eu lembro no começo do ano, no sentido de setembro ou outubro do ano passado, nas primeiras aulas, tinha caso de pessoas sentarem no chão, porque a sala de aula era muito lotada e não tinha lugar para todo mundo. Então, e isso não só no curso de engenharia gestionale, mas também você tem um trabalho em grupo para fazer. Às vezes é difícil você encontrar um lugar com uma cadeira para 4 pessoas. Então, eu diria que a faculdade
tem bastante pessoas de um modo geral. E você tinha comentado a biblioteca é legal, eu já fui lá estudar no comecinho, não é nada demais, não é nada diferente, eu diria, mas, enfim, funciona. Desculpa, posso fazer uma outra pergunta? Eu não me apresentei mais cedo, meu nome é Lucas, eu sou da Epoli também, e semestre que vem eu vou para Polito fazer intercâmbio, eu vou fazer AE. E daí minha pergunta, você falou assim do plano de saúde, né, que você podia economizar uns 100 euros, tudo, mas só que ele é realmente bom, esse plano de saúde Brasil-Itália? Não vale a pena pegar algum tipo mais barato por questão de prevenção mesmo? Como é que funcionaria isso? Para todos os efeitos, o plano de privado ou esse aí, dentro da Itália vai ser a mesma coisa, porque aqui na Itália não tem hospital privado, são todos públicos. Então, para todos os efeitos é a mesma coisa, você pagar um plano privado ou pegar esse aí. A diferença é se você for viajar, porque esse acordo Brasil-Itália só vale aqui dentro da Itália. Então, se você for para a Alemanha e tiver algum problema lá, você vai ter que pagar o hospital lá. Mas aqui dentro, para todos os efeitos, é a mesma coisa, porque não tem hospital privado. Então, se você pagar um seguro de saúde privado e se machucar, você vai para o mesmo hospital e é a mesma coisa. E um ponto, talvez, falando com relação de viagem, algo que eu tenho feito, aqui na Itália eu tenho esse seguro gratuito aí, o IB2. Quando eu viajo, eu tenho um cartão Platinum, então eu compro geralmente mesmo com o meu cartão BR, então eu faço compras utilizando o cartão BR, aí eu tenho o seguro do cartão de crédito. Então, se eu vou fazer uma viagem, sei lá, de uma semana para algum lugar, desde que eu tenha comprado meu cartão de crédito, a princípio eu tenho o seguro de saúde dele. Nunca tive que usar, não sei se de fato é verdade, de fato funciona, mas é uma alternativa também, ao invés de fazer um seguro privado por um ano. Seria do Santander isso? É da Mastercard, no meu caso. Ah, tá, justo, porque eu sei que o do Santander funciona, que eu já precisei usar fora, mas... E, inclusive, tem um cartão que é bastante famoso, que a galera, quando vem para a Itália, para a Europa, de um modo geral, faz, que é o N26, que é um cartão de crédito europeu, e ele tem uma opção que você paga, tipo um cartão um pouco mais premium, que eu acho que é 10 ou 15 euros por mês, e você tem um seguro-saúde do cartão também. Então, mesmo que você não tenha um seguro Platinum no Brasil, você tem outras alternativas de ter um seguro-saúde, com um seguro-saúde de viagem, nesse caso. Então, passando para o próximo tópico, quais que são os cursos que existem na faculdade? Como que funciona o sistema de créditos aí da Polito? Como que funciona também a adaptação, né, dos créditos da Poli para os créditos daí na Itália? E como que funciona também a interação dos professores com os alunos? Eles têm mais proximidade, menos proximidade aqui na Poli, são mais íntimos ou menos íntimos, né? Mais tradicionais. E também quais que são as principais diferenças, em geral, entre estudar na Poli, num curso da Poli e no curso da Polito? Boa. Bom, posso começar aqui. Então, quais são os cursos que existem na faculdade? Bom, tem, de modo geral, arquitetura e engenharia. Então, eu diria que tem várias engenharias, tanto do bacharel quanto do magistrale, que aqui na Itália funciona assim, você faz 3 anos, que é o bacharel, que é o triennale, e 2 anos, que é o master. Então, tem várias opções, tanto de master quanto de bacharel. Sobre a proximidade com o professor, eu diria que, pelo menos no nosso curso, não tem tanta proximidade, uma vez que tem, talvez, o fato de ter muito aluno acaba afastando um pouco essa opção, e também o fato de a gente ter tido um semestre presencial e um semestre totalmente online também não ajudou tanto. Então, de um modo geral, eu diria que não é tão próximo com o professor, porque eu diria que a nossa sala de aula tem na ordem de 200 pessoas, então acaba não tendo muito espaço para isso. Bom, deixa eu ver quais são as principais diferenças da faculdade da Polito com a Poli. Bom, uma das diferenças, eu diria, então, essa questão da proximidade. Na engenharia mecatrônica, lá na Poli, eu conhecia todo mundo, sei lá, a gente era de 50, 70 pessoas. Na Polito, nem tanto. Você acaba se aproximando mais com pessoas que você faz trabalho em equipe, ou você tem um amigo que faz trabalho em equipe com outras pessoas, então você acaba saindo junto. E tem também a galera do Erasmus. Então,
tem outros estudantes europeus que vêm estudar aqui na Polito, então você acaba se aproximando deles. Então, acho que essa questão de internacionalização é algo muito legal aqui. Então, na Poli, dificilmente você conhece um estrangeiro, aqui é bastante comum. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Acho que uma pergunta que está aqui no PDF, como os cursos completam o curso na Poli? Eu diria que fazer duplo diploma em uma engenharia diferente da sua da Poli é muito, muito legal, porque praticamente tudo que você está vendo são coisas novas. Então, eu tenho amigos aqui que fazem engenharia de produção no Brasil e fazem engenharia de produção na Polito. Tem muita coisa que eles estão revendo, então não está, talvez, adicionando muitas coisas no que eles já tinham de currículo, mas, pelo menos no meu caso, com o meu histórico em engenharia mecatrônica, agora fazendo engenharia de produção, estou vendo bastante coisa nova e bastante coisa que eu diria que está agregando para mim. Então, acho que se o William quiser agregar uma coisinha. Com relação ao número de créditos, a gente no duplo diploma tem que fazer 120 créditos, mas os créditos aqui são um pouco diferentes do Brasil, porque as matérias têm 8 créditos, mas não são 8 créditos de aula, eles consideram o tempo que você fica estudando em casa como crédito também. Então, na verdade, são 8 créditos, mas de aula mesmo você só tem 6 horas desses 8. O ritmo é bem mais suave aqui do que na Poli. Não sei se é porque eu estou fazendo produção e eu fazia mecânica, mas o ritmo aqui é bem mais suave. Tipo, você sofre bem menos, porque são bem menos matérias também. Então, semestre passado a gente fez 4, no primeiro semestre a gente fez 3. Então, é bem mais suave em questão de coisas para fazer, coisas para estudar, você fica menos dividido. Essas matérias que vocês fizeram, né? 4 matérias num semestre inteiro, mas então como que funcionava o horário de vocês? Era integral? Vocês começavam de manhã e terminavam à tarde, ou era meio período? Como que era? Cada matéria tem, tipo, na engenharia de produção em específico, todas as matérias são 8 créditos, e 8 créditos significa 2 vezes um período de 3 horas. Então, tem 2 dias da semana, você vai ter 3 horas de aula seguido. Na verdade, vai ter uma pausa, o professor, às vezes, geralmente dá uma pausa de 10 a 20 minutos entre a aula. E com relação ao período part-time ou full-time, depende. Eu diria que as aulas vão entre 8h30 da manhã e 7 horas da noite. Aí vai depender de como é que vai encaixar nesse horário. E acho que, de modo geral, é isso. Né? O horário varia bastante. Por exemplo, esse semestre a gente tem aula, tipo, o dia inteiro, quase, mas a sexta-feira é livre. Então, depende de como eles estruturam as matérias. Não tem, tipo... Em teoria, eles podem colocar das 8h30 até as 7h30 da noite. Aí, como é que eles vão enfiar no meio, varia. Entendi. E aí vocês têm que pegar a grade que eles montam para vocês e fazer ela do jeito que eles te deram. Vocês não têm a possibilidade de, por exemplo, escolher optativa ou alguma coisa assim? A gente tem alguns créditos de optativa para fazer, mas seria meio como optativa eletiva. Você tem algumas opções, você tem que escolher daquelas opções. Em geral, é tudo meio fechado, não tem tanta abertura. Isso, para quem faz DD, é bastante fechado. Então, no caso, a gente tem a grade horária de engenharia de produção, tem 24 créditos lá que você consegue fazer de optativa. Para quem faz AE, eu sei que é mais aberto, então você consegue pegar matérias de diversas engenharias. E comentando talvez um pouquinho sobre optativa, uma coisa que muitas pessoas fazem, eu fiz, por exemplo, e alguns outros pessoal do DD faz, é puxar matérias do quarto semestre no segundo. Então, para deixar o quarto semestre mais suave. Semestre passado, eram 4 matérias obrigatórias, eu fiz 6, que eu puxei 2 matérias do quarto semestre para o segundo. Não é a melhor coisa a se fazer, tipo, sei lá, você vai tá cheio de coisa para fazer, mas isso é uma alternativa para você deixar o seu 8º semestre mais tranquilo para fazer outras coisas, sei lá, procurar prestar processo de estágio, enfim, tentar fazer um estágio. Então, por mais que não seja flexível de você pegar matérias de outros cursos, eu nunca tentei, mas você consegue, pelo menos, puxar matérias do ano seguinte para o seu ano. Saquei. Legal. Obrigado. Você citou um pouco de estágio, a gente vai falar de estágio um pouco mais pra frente. Agora eu queria entender um pouco se vocês têm alguma noção, vocês sabem como que funciona a pesquisa dentro da faculdade, por exemplo,
Se vocês sabem, se já foram, frequentaram os laboratórios, se vocês sabem se existe uma possibilidade de você ir atrás de uma iniciação científica, por exemplo, ou se tem um edital, igual acontece lá na USP, e se tem projeto com os professores, se existe algum tipo de projeto remunerado. Bem, se vale a pena, né, também fazer uma pesquisa. Eu posso falar aqui um pouquinho? Bom, até eu confesso que eu não sei muito sobre pesquisa, de um modo geral, aqui na Polito. Eu nunca corri muito atrás, mas eu sei que existem alguns projetos que... Eu lembro que em janeiro desse ano eu apliquei para um projeto que era um projeto tipo de empreendedorismo. Então, existiam acordos da Polito com outras faculdades aqui na Europa, e eles pagavam praticamente para você fazer uma semana ou 2 semanas em um curso em outra faculdade. Então, eu lembro que eu fui para Dublin, na Irlanda, em fevereiro desse ano, e a Polito pagou tudo. Então, existem algumas oportunidades nesse sentido. Sobre trabalho com professor no sentido próximo a IC, existe monitoria aqui. Então, tem monitoria, mas também tem monitoria normal para estudantes do mestrado e monitoria para alunos de duplo diploma, que aqui a gente é como se fosse um aluno de duplo diploma, então a gente está meio com uma categoria especial. Então, a gente não pode fazer a gente não pode aplicar para todo tipo de monitoria. Eu lembro que esse semestre eu tentei aplicar para ser monitor de alguma matéria do semestre passado, eu não pude por ser aluno de DD. Então, na teoria, a gente tem alguns projetinhos separados, seria, sei lá, ajudar o pessoal do Income Office a receber os novos alunos, e existem alguns editais para isso. Agora, se o William quiser completar alguma coisinha aí. Eu acho que o mais próximo de IC não tem, mas o mais próximo que você vai conseguir é a tese que você pode trabalhar num projeto ou de alguma empresa ou de algum professor. Então, os professores e empresas, dentro do portal da faculdade, eles postam algumas propostas de projeto que você pode trabalhar neles como tese de conclusão de curso. Eu acho que é o não é remunerado, e eu acho que é o mais próximo que tem de ser. Eu queria comentar sobre uma coisa que eu tinha visto que a Polito faz com os alunos, que são as challenges, né? Vocês já ouviram falar disso? Eu lembro de ter lido no site deles, que eram tipo uns desafios assim que os estudantes tinham que fazer. Eu achei bem interessante. E isso está aberto também para quem é de intercâmbio? Para todo mundo fazer? Vocês saberiam dizer como funciona? Bom, a princípio eu não apliquei, mas eu sei que é tipo uma optativa, que você vai ter um projeto de uma empresa, ou um projeto talvez de algum professor, de algum laboratório, e alunos de diversas engenharias conseguem aplicar. Então, isso entra como optativo, então a gente tem 24, no caso da engenharia de gestão, tem 24 créditos de optativa, você pode preencher com 8 créditos disso aí. Eu não sei o quão concorrido é, porque eu não apliquei. Eu tenho o meu cara que mora comigo, ele aplicou e ainda não saiu o resultado. Mas, a princípio, sim, são uns projetos bem interessantes. Se eu não me engano, é uma coisa relativamente nova aqui na Polito, mas eu não sei se vocês conhecem, mas é análogo a umas atividades que existem no Innova Lab. Então, eu lembro que no Innova Lab eu já fiz alguns projetos de desenvolvimento de produtos que serão com diversas engenharias e também diversos cursos de toda a USP. Então, eu diria que é algo análogo a isso, mas aqui na Polito. Fazendo propaganda um pouquinho do Innova Lab, a disciplina é 0303410. Então, eu recomendo. Não faço a menor ideia quanto ao challenge, mas lembrei de falar um pouco das provas, eu acho, porque é bem diferente do Brasil. Aqui as provas são todas no final do semestre, você não tem prova durante o semestre. Acaba o semestre, você tem uma semana livre, e aí começam as provas. E as provas aqui, você pode fazer meio que... Eles abrem 4 apelos, e você pode fazer em qualquer um desses 4. Você não precisa fazer no primeiro. Você escolhe mais ou menos quando que você vai fazer. E se você não passar, ou se você passar com uma nota ruim no apelo que você fez, você pode tentar de novo até quantas vezes você achar que tem que tentar. Em algumas matérias. Algumas matérias você não consegue, mas na maioria você consegue. A maioria, o professor é flexível, e se você quiser, você pode, rejeitar a sua nota.
Você recebe a nota e fala pro professor que você não quer registrar. Que aqui na Itália, algo que os alunos, de modo geral, valorizam muito, pelo menos não sei hoje em dia como é que é, mas tem um histórico de você formar com a nota máxima. Então, a nota máxima aqui é tipo 110 e LOD, e como você pode refazer a prova, os italianos são bastante bitolados de fazer a prova, não todos, mas algum deles são bastante de querer ter a nota máxima, porque aparentemente o mercado de trabalho italiano valoriza isso. Então, Aqui, geralmente, quando você vai procurar estágio, o estágio tem requisito de nota, então eu diria que empresas mais tradicionais, sim, eu acho que hoje em dia, com muita questão de startup, talvez nem tanto, mas assim, empresas mais tradicionais têm essa questão de você ter a nota máxima e valoriza um pouco mais essa questão. Entendi, legal. Igual a Poli, né? Também aqui a gente só tira 10 de 10. Assim, legal, bem diferente mesmo. Eu acho muito interessante isso também, de poder ter mais chances, né? De melhorar sua nota e tal. Legal. E passando aqui para o próximo tópico do documento, sobre atividades extracurriculares. Que nem a gente tem aqui na USP, né? Tem o CPUSP, tem a Atlética, tem Grêmio, todas essas coisas que complementam a vivência na Poli, digamos assim. Tem alguma coisa parecida na Polito? Tem algum grupo tipo a iPoli mesmo, para recepcionar os intercambistas, que nem a gente faz aqui no Brasil? Bom, para recepcionar os intercambistas tem o Erasmus, então eu diria que quase todas as cidades na Europa vai ter um Erasmus, um grupo de Erasmus que acaba fazendo uma semana de recepção. Então, por exemplo, essa semana é a semana de recepção do Erasmus, amanhã vai ter um rolê de pizza de graça, que vai ser do Erasmus, na quarta-feira vai ter um Sport Day. Então, eu diria que o Erasmus faz esse paralelo ao iPoli. Com relação a centros acadêmicos, aqui não tem um CA, então não tem um lugar tipo SEM, um tipo CAN, enfim, tipo, para você chegar e relaxar, um sofazão. Tem grupo de extensão, então tem alguns grupos de extensão, tem um grupo de extensão de, sei lá, de foguete, um grupo de extensão de carrinho também, tem algumas coisinhas. Eu não sei muito, eu não me aproximei muito, mas eu lembro de um colega que fez DD em elétrica que ele fazia parte de um grupo de extensão de robô, que era tipo um paralelo aí ao nosso Thunder Rats. E com relação à atlética, aqui não tem, mas na cidade de Turim tem um negócio chamado CUS Turino, então seria quase que uma atlética para a cidade como um todo. Então, e seria, não uma atlética, mas seria um clube. Então é um clube que você tem uma categoria lá universitária, aí tem diversos esportes, tem futebol, tem vôlei de praia, tem atletismo. Eu lembro que eu quase fui participar você paga uma taxa anual, então eu lembro que o atletismo, que eu cheguei a pesquisar, cheguei a fazer algumas aulas experimentais, você pagava cerca de 200 euros por ano, então, sei lá, você divide aí por 12 meses, vai dar uns 15 euros por mês, que seria, você consegue fazer um curso, você consegue fazer o esporte num estádio, aí tem treinador, tem tudo isso. Então, tem, no caso, alguns esportes, mas não muito vinculado a Politécnico, mas vinculado mais à cidade de Turim como um todo. Aí eu vi aqui também da grupo de acolhimentos a minorias. Eu acho que tem alguns. A gente geralmente recebe alguns e-mails no e-mail da Polito. Tem lá grupo de, sei lá, tem alguns grupos de minorias que eu não me aproximei tanto, mas não tem um grupo de brasileiros, porque a gente tem um grupo do WhatsApp, mas tem alguns grupos, sei lá, grupo de chinês, grupo de indiano, tem alguns grupos separados, sim. Eu lembro de ver no site que existem associações, né? E tem de várias nacionalidades, assim, das pessoas que vão viajar para a Polito de outros países. A internacionalização lá é bem forte, mas realmente eu não lembro de ter visto nenhum de brasileiro. É uma coisa a se pensar a fazer, né? No futuro, talvez. Mas, então, esse Erasmus que você comentou, ele é um grupo de alunos ou ele é mais uma empresa, assim, com profissionais e tal? Eu acho que é de estudantes, na real.
É uma organização meio europeia, assim, então, em todas as cidades europeias, mais ou menos, que tem. Mas eu acho que é organizada meio que por estudantes, assim. Mas é um corpo externo à faculdade, não é... Tipo, eles organizam viagem, organizam um monte de coisa, tem carteirinha deles que você faz e tudo mais. É uma organização grande, mas eu acho que ela é gerida por estudantes. A palavra Erasmus ainda acaba sendo vinculada a duas coisas. Então, tem o Erasmus, que é o processo de você fazer o intercâmbio pela faculdade europeia, e tem o Erasmus, que é um grupo, uma entidade que recebe os alunos também. Então, você consegue, por exemplo, eu tenho um colega italiano que ele vai fazer um intercâmbio para a Bélgica pelo Erasmus. Então, isso é uma forma de você estar falando do Erasmus, e geralmente toda faculdade, ou pelo menos toda cidade, tem um grupo Erasmus, que na sua majoridade são alunos. Então, por exemplo, o Erasmus aqui de Turim está com o processo seletivo aberto. Se a gente quisesse se candidatar, a gente se candidata e faz parte dessa organização de eventos, organização de algumas coisas que eles fazem. Então, por exemplo, essa semana está sendo a semana de recepção e, sei lá, domingo tem uma viagem para uma montanha aqui perto, onde eles alugam um ônibus. Então, tem todo tipo um grupo de alunos mesmo. E eles têm parceria, por exemplo, com a Ryanair. Então, sei lá, você consegue desconto na Ryanair, que é uma companhia aérea aqui da Europa, a partir deles. Então, eu imagino que por trás do Erasmus deve ter aí uma empresa, assim, mas em cada cidade ele funciona quase como embaixadores do Erasmus, nesse sentido. Então, são duas dúvidas. A primeira seria acerca da moradia, se existe algum tipo de residência estudantil, como, por exemplo, um dormitório, um CRUSP, algo parecido com isso. E interessante, né, também saber como é que é a vida, se tem rolê universitário, se tem festa universitária, como que funciona a vida noturna de Turim, essas coisas. Também é legal saber. Bom, eu posso falar aqui um pouquinho. Tem moradia, eu sei que tem uma moradia próxima da Politécnico. Eu tinha um colega de AE do ano passado que ele morava nessa moradia, então era um quarto compartilhado, mas acaba sendo mais caro do que você morar numa república. Então, no caso, ele pagava, salvo engano, 350 ou 400 euros por um quarto compartilhado, o que acaba sendo um pouco mais caro do que morar em uma república, onde você consegue pagar de 250, 350 ou para ir para cima. Então, eu sei que também tem algumas moradias que, a princípio, você conseguiria a bolsa da faculdade. Não sei se aplica para alunos de duplo diploma, mas eu sei que alunos, por exemplo, que vêm fazer o mestrado normal, conseguem pedir, tipo, um auxílio. Aqui tem uma entidade chamada EDISO, que é uma entidade meio que da Itália como um todo. Então, antes, acho que vale a pena comentar um pouquinho. Então, quando você está aqui na Itália, você pode ser estrangeiro, você é italiano, você acaba sendo classificado numa categoria EDISO, então, de acordo com sua renda. Aí você consegue, isso influencia na quantia que você paga do bandejão. Então, você pode pagar de 2 euros a 7 euros, dependendo de quanto você tem de renda. E se eu não me engano, isso também influencia um pouco, te dá uma bolsa de estudos, algumas coisas. Então, eu não tenho certeza se isso é aplicado para aluno estrangeiro, no nosso caso de duplo diploma, mas existe essa moradia próxima aí da faculdade. E falando um pouquinho... Só para fechar aí, Dizo. Esqueci. Não, o bandejão a gente paga 2,50 de qualquer jeito, porque a gente é aluno por causa de ser aluno de duplo diploma, a gente paga 2,50. E essa classificação de renda, eu acho que até a gente tem direito a pedir bolsa. Eu sei que aluno estrangeiro tem, não sei se por causa do duplo diploma, pode ser que não. Mas para pedir essa bolsa, você precisa trazer a declaração de imposto de renda dos seus pais traduzida para o italiano, que você vai ter que levar no centro de assistência fiscal para te classificar numa dessas faixas e você poder pedir alguma coisa. E a outra parte da pergunta, sobre as festas. Então, pré-corona, a gente tinha a BTT, Brazilian Takes Turim, que era uma festa organizada pelos brasileiros, onde a gente alugava um clube, fazia toda uma festa, então tocava só música brasileira. Agora, pós-Covid, não sei como está rolando muito. Na verdade, pré-Covid, acho melhor falar um pouco da vida pré-Covid e da vida pós-Covid. Pré-Covid, os clubes toda sexta-feira tinha uma festa do Erasmus, toda quinta-feira e todo sábado tinha uma festa do Erasmus, então rolava bastante essa integração.
Eu não sei como é que vai ficar agora no pós-Covid, mas eu sei que o Erasmus está fazendo alguns eventos, então, por exemplo, amanhã vai ter um rolê de pizza gratuito pelo Erasmus, então ele tenta meio que fazer algumas festas. Eu sei que sexta-feira vai ter uma festa com... Agora eu não lembro, eu vou até pesquisar aqui o nome, que era tipo festa higienicamente correta, uma festa que deve ser uma festa aberta, enfim. Mas tem, pelo menos pré-Covid, tinha uma vida bastante coisa, então se você, eu lembro, a galera, nos primeiros meses, outubro, novembro, dezembro, tipo, era festa toda semana, a galera ia na festa na quinta, na festa na sexta, na festa no sábado. Agora, pós-Covid, eu não tenho certeza se vai ser com essa dinâmica, mas, por exemplo, tem o grupo de WhatsApp do Erasmus 2020, 2021, e o que está chegando de espanhol aí, que está convidando de fazer festa, então acho que acaba tendo uma vida universitária bem legal. E algo legal daqui de Turim é que não é tão grande, então não é uma cidade pequena, mas não é uma cidade tão grande, então você consegue fazer todas as coisas ou com transporte público, de maneira rápida, ou também de bicicleta. Então, é algo bem interessante, onde é fácil você chegar na casa das pessoas, você não gasta tanto tempo aí no transporte. Ou mesmo a pé. A cidade é pequena, então você cruzar a cidade a pé vai demorar tipo 1 hora. Então, e é uma cidade segura, então eu várias vezes voltei a pé de madrugada para casa, foi suavíssimo. E não tem Inter. Na verdade, tem um... Eu lembro que em março ia ter um Inter do Erasmus, aí teve Covid, mas a princípio não vivenciamos nenhum Inter. Certo. É uma pena, né, o que aconteceu esse ano. Acho que afetou muito todo mundo. Mas, legal. Passando para o próximo tópico de estágio, esse aqui eu acho que é bem interessante. Como que funciona o processo para conseguir um estágio pela Polito? Eu sei que vocês têm as empresas que são, não sei se dá para falar credenciadas, mas são associadas à faculdade de algum jeito que você pode estagiar. E eu sei também que dá para você substituir alguns dos créditos do trabalho final com o crédito de estágio, né? Alguma coisa assim. A gente queria saber como que funciona. E o que é diferente de fazer estágio no exterior e de fazer estágio no Brasil para vocês? E também no futuro, vocês pensam em trabalhar fora? Como que o estágio poderia afetar a sua visão do mercado de trabalho no exterior? E como que, em geral, é o contato dos alunos de DD com as empresas, né? Como que funciona o contrato, o salário, esse tipo de coisa. O estágio, você pode pegar o estágio para substituir optativa. Então, o estágio são 16 créditos. Você pode trocar 2 optativas pelo estágio. O estágio pela faculdade, você tem que ser uma das empresas credenciadas, ou então você pode até fazer por fora, mas a empresa vai ter que entrar em contato com a faculdade para se cadastrar. As empresas credenciadas, elas postam no site, no portal da faculdade, elas vão postar vagas de emprego e você se cadastra por lá. E você faz o estágio e conta esses créditos. Depois você vai ter que escrever um relatório, que nem um relatório de estágio na Poli. Em geral, depende da área, então tem áreas que são remuneradas, mas tem bastante estágio que não é, então você estagia só pela experiência. Quando é remunerado, geralmente por volta de uns 500 euros, que é bastante, mas é por aí. A cultura de estágio aqui é um pouco diferente, na verdade o pessoal aqui faz estágio depois de formado, então o pessoal se forma e faz 1 ano de estágio na empresa, porque o estágio aqui não tem benefício fiscal, não tem nada, então para a empresa tanto faz. Então, na verdade, o que o pessoal costuma fazer é estagiar depois de formado, então o pessoal fica 1 ano estagiando, aí recebe um salário um pouco maior, uns 900 euros, para trabalhar full time, e basicamente é mais por aí. O estágio da faculdade é mais limitado, eu acho. Não é tão estágio que nem a gente tem no Brasil. Eu diria que é mais fácil você encontrar também depende da sua situação. Então, no caso, se você tiver o passaporte europeu, você está mais aberto, então você consegue estagiar em qualquer país da União Europeia. Se você não tiver o passaporte europeu, que é o meu caso, por exemplo, você consegue estagiar na Itália até 20 horas semanais, então você consegue fazer um part-time aí até 20 horas semanais.
mas nada te impede de aplicar para outros países. Então, por exemplo, eu estou aplicando para estágios em diversos países aí da União Europeia, acaba sendo um pouco mais complicado, então, no sentido de, por exemplo, se eu quiser estagiar na Alemanha, eu vou ter que tirar um visto alemão, mas desde que você encontre uma empresa disposta a fazer esse processo com você, você é permitido estagiar. Por exemplo, no ano passado, eu tinha um colega nosso da engenharia de produção que ele estagiou na Flixbus, que é uma empresa de ônibus aqui da Europa, mas ele estagiou na Alemanha, mas ele tinha um passaporte europeu, então foi um pouco mais simples. Mas aqui na Itália tem algumas ofertas, mas de fato também tem essa cultura de estágio pós-graduação, né? Então, meio que existem dois tipos de estágio: o estágio para você fazer durante a graduação e o estágio pós-graduação. E algo que é meio que esperado, não diria que é esperado, mas como tem muito aluno na engenharia de produção e não tem tanto professor, é um pouco esperado que você faça seu TCC relacionado ao seu estágio. Então, no caso, eu lembro que quando eu fui em fevereiro desse ano, quando eu fui para Dublin, eu conheci outras pessoas da engenharia de produção que eram um ano acima de mim. Eles estavam, por exemplo, com dificuldade de encontrar um professor para fazer o TCC, e meio que o professor falou, encontra uma empresa e faz o estágio e o TCC na empresa. Então, meio que você consegue também aproveitar o estágio para já emendar um TCC junto. Tem essas possibilidades. E questão de abrir portas, eu acho que algo legal no DD é que você sai com o diploma europeu. Então, o William vai conseguir comentar um pouco melhor sobre isso, mas se eu não me engano, depois que você se forma com o diploma europeu, você consegue tirar um outro visto para procurar emprego. Então, William, se quiser falar um pouquinho disso aí, que eu confesso que eu não sei muito. O permesso de soggiorno, que é a permissão de residência na Itália, quando você se forma, você tem direito a trocar o seu permesso de estudo por um permesso eles chamam de permesso de procura de trabalho. Então, ele tem validade de 1 ano, e nesse 1 ano você pode procurar um emprego aqui, você pode ficar aqui na Itália, morando aqui, procurando um emprego. Se você achar um emprego nesse período de 1 ano, você automaticamente substitui esse permesso de procura de trabalho por um permesso de trabalho, e você continua trabalhando legalmente, é menos burocracia, você não precisa pedir um visto com a empresa e tudo mais. É uma coisa mais automática, que é bem bacana. E como a gente fica matriculado na faculdade até se formar na Poli, porque eles não podem dar o diploma para a gente antes. Então, na verdade, quando a gente se forma na Poli, a gente ainda tem 6 meses do permesso que seria de estudos e mais 1 ano desse outro permesso, se quiser trabalhar aqui na Itália. E nada te impede, só a última coisinha, nada te impede de aplicar para os outros países. No caso, por exemplo, eu estou aplicando para estágio na Alemanha e se eu for aprovado, eu posso me mudar para a Alemanha. Agora, com o Covid, nós vamos ter nossas aulas metade presencial e metade online, então, mas a aula presencial vai ter opção online também, então você está meio que aberto para mudar de país e continuar fazendo as suas aulas e estagiando em outro país. Então, uma vez que você... Acho que, lógico que isso... Esperamos que seja só por esse ano, mas pelo menos você tem essa liberdade de aplicar para outros lugares, e se você conseguir uma vaga, você vai lá e se muda. Antes de sair da vida na faculdade, eu queria tirar uma dúvida que eu acho interessante colocar. Você falou que não falava muito italiano antes de ir para aí. Eu queria saber se, por exemplo, existe uma aula que a faculdade mesmo preste italiano, porque no meu caso, a minha irmã foi para a Alemanha agora e ela tinha, né, essa aula, né, de alemão, e eu queria saber se tem algum paralelo parecido aí na Itália. Você pode continuar estudando italiano. E sei lá, só aí uma dúvida mesmo. Então, até tem. Tipo, teoricamente você tem que passar no nível A2, na prova deles do nível A2 aqui para receber o diploma, então eles têm que oferecer essas aulas. Eles oferecem até o nível B2, mas, tipo, é uma aula meio, parece português no ensino médio, sabe? Eles ensinam um monte de gramática, ensinam um monte de coisa, mas não tem, você não fala na aula muito, você fica só meio assistindo, então não sei até que ponto ajuda tanto. Se eu não me engano, o William fez as aulas de B2, eu fiz as aulas de B1, aí também depende um pouco do seu interesse também. Tipo, você consegue ser mais participativo na aula, então tinha um professor, no meu caso, na aula de B1, tinha um professor, ele sabe quem era participativo, então se você é um aluno participativo, você consegue se empenhar e aprender mais, mas de fato você está aprendendo bastante gramática. Então, por mais que você tenha um pouco de vocabulário, tipo, B1 e B2 já é uma questão, tipo,
O italiano mesmo você aprende mais no dia a dia, então você consegue, no dia a dia, conversando com o italiano, consegue melhorar um pouco o seu italiano, mas na faculdade mesmo era bastante questão de gramática, tipo, eu me via estudando passado do passado, essas coisas que você lembra de estudar no ensino médio, você está estudando em outro idioma aqui na Itália, então acaba... Depende do seu interesse, se você quiser muito, você consegue, mas depende também para você ser um participativo na aula. E tem também o Erasmus, tem aula de italiano. Eu lembro que eu fiz a provinha do Erasmus, você podia fazer o italiano com o Erasmus, aí de quebra você conhecia novas pessoas também. Então acaba... Tem opções para você aprender italiano aqui, de graça. Todas elas são de graça. Interessante. Agora sim, passando um pouco para a vida fora da faculdade, a não ser que o Desi queira acrescentar alguma coisa, mas a gente pode acrescentar depois. Vocês comentaram que vocês gostaram muito de Turim, da cidade como um todo, e aí eu queria saber como que é a infraestrutura da cidade mesmo. Não é uma cidade muito grande, mas funciona bem. Deixa eu ver. Se tem rolê fora do Erasmus que você falou, se tem bar, balada, essas opções. E o custo de vida, se é caro, barato, mediano. Vocês compararam um pouco com Milão, que é um pouco mais caro mesmo, mas assim, se vocês puderem compartilhar o que vocês puderem compartilhar assim, desses custos, seria bem interessante para a gente, por favor. Bom, posso começar aqui falando da cidade. Sim, temos bastante opção de entretenimento, tem bastante ponto turístico. Sei lá, eu lembro que meus amigos vieram passar o Natal aqui comigo, a gente ficou uma semana, 5 dias viajando por Turim, não fizemos tudo em Turim, então tem coisas bem legais para fazer, tem vários bares, tem... Pré-Covid tinha baladas, tinha bastante balada, pós-Covid não tenho certeza como está funcionando, mas falando dos bares, tá normal, então se você quiser ir no bar, você vai lá, tranquilo. Como são legais, eu diria que o museu tem muita coisa, uma coisa muito legal da Politécnico, você faz um passe que chama um abonamento de museu, você paga tipo 10 euros e você pode ir em todos os museus da cidade e da região, então isso é algo bem interessante, você consegue, tipo, sei lá, um museu aqui que você pagaria 15, você está pagando 10, você pode ir em quantos você quiser, então isso é bem legal da Politécnico. E sobre o custo de vida, então a gente tinha comentado já um pouquinho do transporte, aluguel. Ano passado, eu estava num quarto singular, um quarto singulo, eu pagava acho que 330 euros por mês, mas geralmente você, para um quarto individual, você acha na faixa de 300 a 450, de um quarto individual, aí depende também do quanto tempo que você procura. Claro que se você chega um pouco mais em cima, se você chega em setembro, chega em outubro, acaba sendo um pouco mais difícil, você tem menos opções, mas se você chega um pouco antes, tem mais opções de procurar. E talvez agora, com o Covid, tem mais oferta que demanda. Então, tem muitos italianos que não mudaram para Turim, então acaba tendo mais opção. E quarto duplo. Hoje eu estou no quarto duplo, então eu estou pagando 250 euros por mês, com tudo incluso. Então, tanto aluguel, aquecedor, essas coisas. Então, eu diria que você consegue morar a partir de 250 até, enfim, depende do seu budget. Outros custos, a gente falou já de transporte e alimentação. Aí depende, sei lá, se você comesse no bandejão, eu lembro que a gente chegou a fazer esse cálculo, se você comesse no bandejão todo dia, almoço e janta, ficava na faixa de 100 euros por mês. Então, eu diria que uma faixa saudável aí de 100 a 200 euros gastando em alimentação, você consegue comer bem. Então, é uma coisa que antes eu bandejava bastante, eu lembro que eu almoçava e geralmente jantava na faculdade, eu com meus amigos também do DD. Agora, como o bandejão está fechado, não sei, eu acho que ele vai abrir agora, aqui, voltando às aulas, mas você acaba vendo que a alimentação, as comidas, de um modo geral, não são tão mais caras que no Brasil. Então, sei lá, você vai no mercado, você vai comprar 1 litro de leite, você vai pagar 65 centavos de euro. Então, sei lá, são uns 4 reais aí no Brasil. Você vai comprar um quilo de macarrão, você paga 60 centavos. Então, eu diria que coisas que não são carnes ou frios são preços equivalentes ao preço de São Paulo. Aí, carne já é mais caro, sei lá, você vai pagar 10 euros no quilo de frango, e acaba sendo um pouco mais pesado. Mas se você comprar como é que chama? Aqueles frango empanado,
você paga acho que 3 euros no quilo. Então acaba. Hoje meu colega de apartamento ali, ele comprou acho que 2 quilos de frango por 5 euros, aquelas coxas de frango, então acaba tendo opções. Então, de custo de vida, eu diria de 500 euros você consegue viver uma vida um pouco mais tranquila, 600 euros já dá para viver mais tranquilo, e por aí vai. Tem opções, se você quiser pagar um pouco mais, você tem a opção de pegar uma casa um pouco mais cara, e por aí vai. Então, se o William quiser comentar aí, deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa. Não, a cidade é bem legal, puta, tem bastante opção, o centro é bastante movimentado. A questão do aluguel, de procurar casa, inclusive eu tenho uma recomendação de um site chamado Uniplaces, que foi onde eu procurei a minha, então você consegue procurar com bastante antecedência, o que é bacana, porque você consegue achar coisa, você não chega tão em cima. E, bom, em geral, é mais ou menos isso. Eu só, com relação à moradia, eu não recomendaria pegar casa em Barriera Milano. É um bairro um pouco mais na periferia, então não vale tão a pena, apesar de ser bem mais barato para morar lá. Então, depende também do seu budget. Mas acho que é basicamente isso. As coisas no mercado são mais ou menos o mesmo preço. O que é muito caro aqui é comer fora. Comer fora é caro, bastante caro. Então, se você for comer num restaurante, você não vai gastar menos do que 10 euros para comer. Tipo... Em compensação, o rodízio Japa é 13 euros, então dá para comparar com São Paulo. Então você pode ir no All You Can Eat aí por 13 euros. Eu diria que rolês sai barato. Então, por exemplo, sei lá, você vai um rolê sexta-feira à noite, você compra um vinho. Você vai no supermercado, você paga 2 euros, você tem 20 a 30 marcas de vinho diferentes para escolher. Então, você consegue fazer um rolê aí low cost. E viagens. Hoje, por exemplo, nesse verão teve uma promoção de trem da Itália, que você pagava 50 euros e você podia viajar à vontade por 4 finais de semana. Então, da sexta-feira, do meio-dia da sexta-feira até o meio-dia de segunda-feira, em quantos trens você quisesse. Então, se você divide aí 50 euros por 8, vai dar pouco, vai dar uns 5, 7 euros aí por dia, que acaba sendo você consegue fazer um bate-volta em diversas cidades bem legais. E também existe, então, beleza, tem o trem Itália, então às vezes tem umas promoções legais, tem o Flixbus, então a galera que chegar aqui na Europa vai conhecer. Existe um negócio chamado Interflix, onde você paga você compra 5 passes por 100 euros, então cada passe sai por 20 euros, e você consegue viajar de um ponto até outro por esses 20 euros. Então, se a passagem custasse 100 euros, você paga só 20. Então, é quase que um voucher. Então, você consegue, por exemplo, ir de Turim para Paris por 20 euros. Então, é algo... Você pega um ônibus aí de 10 horas, de 12 horas. Geralmente, você pega um ônibus noturno e você consegue dar uma viagem por 20 euros agora, sei lá, 140 reais. Então, Turim-Roma, você consegue pegar um ônibus direto de Turim para Roma. Eu lembro que no Ano Novo, eu peguei um ônibus com meus amigos de Milão para Amsterdã. Foi 16 horas de ônibus, alguma coisa, 20 euros também. Então, tem algumas opções aí. E tem a Ryanair, né, que é famosa. Tem as companhias aéreas aí que você consegue pagar passagens por 5, 10 euros. Mas a desvantagem de pegar passagem de avião é que você tem que ir até o aeroporto. Então, às vezes, fica mais caro você chegar até o aeroporto do que você comprar a passagem em si. Então, a vantagem da passagem de ônibus é que, geralmente, a rodoviária é no centro da cidade. Então, você pega do centro aqui de Turim para o centro de Paris, você paga 20 euros. É algo bem plausível. Eu só queria fazer um adendo. Você falou que você foi para Amsterdã no Ano Novo. Eu também estava em Amsterdã no Ano Novo nesse ano. Eu achei engraçada a coincidência, só queria comentar. Loucura. Eu entendo a questão. Os holandeses são doidos, porque acho que, aproveitando, já que a gente está falando de Ano Novo, é o único dia que na Holanda os caras podem soltar fogo de artifício, então, tipo, é um negócio bizarro. Mas eu não vi, porque tava muito neblina. Pelo menos no meu hotel, tava muito difícil ver o céu. Aí a gente foi para uma balada lá que ia ter uma festa, e acabou que não viu nada do céu. Então, nem adiantou os fogos dele. Só queria comentar. Pode dar seguimento, eu desejo agora. Coitada. Ao aeroporto, o trem de Turim para o aeroporto de Turim-Caselle aqui do lado é 3,50 euros, então costuma valer a pena. E tem o aeroporto de Milão, que
é relativamente perto, então tem uma passagem de ônibus que você compra por lá na faixa de 10 a 15 euros, e lá você consegue pegar voo para praticamente para toda a Europa. Eu acho que uma vantagem muito grande daqui de Turim, tanto de Milão, é que é no norte da Itália, que está bem no centro da Europa, então você consegue tanto viajar de ônibus para muitos lugares, você conhece muitos países bem economicamente. Então, sei lá, você faz, desde que você tem algum amigo que está lá em Paris, você vai lá e paga 20 euros para ir, 20 euros para voltar e não paga hospedagem. Então, acho que essa questão de uma vantagem de fazer DD, de fazer AE, fazer na Europa, e você acaba conhecendo outras pessoas, ou você tem um amigo que tem um amigo que mora lá, então você acaba, o que você economiza na hospedagem, você pode estar investindo aí nas suas viagens. Muito interessante, bem legal. Tem várias opções, então. Só de curiosidade, dá para alugar carro na Europa? Ou é mais ônibus mesmo que as pessoas costumam usar? E aí, Dá pra alugar. não sei muito bem. Dá para alugar, mas a princípio, se você tem menos que 25, você tem que pagar muitas taxas. Tem umas taxas lá que acaba deixando de compensar. Eu acho que se você tem mais que 25 anos, você consegue alugar normalmente, com a sua carteira de motorista do Brasil. Mas para a maioria das pessoas que tem menos de 25, acaba não valendo a pena, porque tem taxa por ser menor de idade, menor de 25. Então, não sei se o William tem alguma coisa para comentar, mas eu não tive essa experiência. Só que o Brasil tem um acordo com a Itália também, que você pode trocar a sua carta brasileira por uma carta italiana aqui. Então, pode ser. Eu acho que é uma coisa que vale a pena se você quiser pegar, porque tem bastante serviço de car sharing aqui em Turim. Então, tipo, que nem a bike do Itaú, só que é um carrinho elétrico. Aí você pega na estação e deixa na estação. Então, pode valer a pena se você estiver interessado. Legal, legal. Mas beleza, então. Seguindo para o próximo tópico. Para as expectativas contra as realidades que vocês encontraram em Polito. Quais que foram as principais diferenças assim entre o que vocês esperavam experienciar em Polito e o que vocês tiveram de experiência de verdade? E, em geral, o que você mais gostou, o que você menos gostou até agora do país, da universidade, e também o que você pode dizer que você aprendeu com as outras pessoas que você encontrou, né, com os italianos, e também como que foi o processo de aprender o idioma, né, morando aí no país, conversando com outras pessoas, tendo esse contato diário com o italiano. Bom, eu posso comentar um pouquinho sobre os italianos de um modo geral. Eu lembro que eu vim para cá em julho, então fui bem cedo, eu acho que fui um dos primeiros a chegar do meu ano. E os italianos eu lembro que eu estava no Airbnb, eu cheguei, fiquei em alguns Airbnbs até achar uma hospedagem. Eu lembro de sentar num banquinho da praça e vir uns velhinhos italianos conversar com a gente. Então, eu diria que, pelo menos pré-Covid, né? Os caras eram muito abertos, então isso é algo bem legal na Itália de um modo geral. As pessoas são bem simpáticas, bastante receptivas. Isso não somente pensando nos velhinhos, mas todas as pessoas. Então, o italiano é uma pessoa bastante aberta, bastante simpática. Você acaba conversando, está no ponto de ônibus, o cara vai lá conversar e vai contar da vida dele. Então, isso é algo que acontece bastante. Expectativa e realidade. Eu acho que uma realidade que eu não gostei tanto de Turim foi a questão das salas de aula serem bem cheias. Então, era um ponto bem chato você ter um trabalho em grupo para fazer e você não encontrar um lugar na faculdade para fazer. Chato, vírgula, porque aí a gente ia fazendo sorveteria. Eu lembro que tem uma sorveteria perto da faculdade que a gente sempre encontrava uma desculpa para ir fazer um trabalho em grupo lá. Mas, de fato, não é tão legal você não conseguir encontrar um ponto para estudar com seus amigos. Então, isso eu diria que é um ponto negativo aí da Politécnico. Pontos positivos, o bandejão me surpreendeu bastante. A comida é muito boa, era muito boa até a última vez que eu comi, mas vale muito a pena. Outros pontos positivos aí. Vai falando, William, eu vou dar uma pensada aqui. Não, eu acho que o legal aqui é, assim, eles vivem uma realidade completamente diferente de ritmo do que o Brasil. Então, você vai num restaurante, você tá comendo, você termina de comer, você pode ficar na mesa sentado, ninguém vai vir te cobrar, ninguém vai vir falar nada. Tipo,
as coisas acontecem mais, as coisas fecham para o almoço aqui, é uma coisa tipo, absurda, a cidade fecha na hora do almoço. E os italianos são bem, principalmente do sul, eles são bem receptivos e bem amigáveis, assim, tipo, você vai tomar um café, sempre tem alguém que se oferece para pagar, você vai comer na casa de alguém, as pessoas se oferecem para pagar tudo, tipo, eles são bem receptivos, assim, nesse sentido de generosidade, assim, é uma coisa que, tipo, sei lá, eu não esperava. Tem a. É. Opa. Não, eu só vou falar aqui, tem uma pergunta aqui, o que você aprendeu com os nativos? Quando eu mudei para ano passado, quando eu mudei para cá, eu vim morar com italianos, então eu morava com uma casa com outros 2 italianos. Eu aprendi a fazer macarrão, então aprendi a fazer vários macarrões aí, e deixa eu ver, acho que é isso. Pode comentar aí, William. Era só falar do macarrão mesmo. Os caras levam comida a sério aqui. Não, e de lado negativo eu acho que a burocracia é um pouco que nem o Brasil nesse sentido. Tudo que você vai fazer demora, não sei se é uma questão de serviço público, então você vai renovar o permesso, demora, você pega fila, você vai no Correios, demora, você pega fila, você tem que pagar uma conta, você não consegue pagar pelo celular, você tem que... É sempre, tudo é muito difícil aqui para fazer nesse sentido de burocracia. Isso eu acho que é um lado negativo daqui. Pelo que eu tenho visto, essa questão da burocracia, acho que é na Europa como um todo, acho que tem essa questão mais burocrática. A gente entrevistou um pessoal também da Espanha e eles comentaram a mesma coisa. Acho que faz parte. Posso seguir? Eu queria perguntar também, vocês chegaram a ter alguma experiência negativa por serem estrangeiros na Itália ou na Europa, em alguma viagem? Teve alguma experiência desse tipo? Ou foi tudo sempre tranquilo? Eu tenho uma experiência, eu acho que me marcou. Não foi uma experiência tão negativa, mas foi engraçado. Eu lembro quando eu cheguei na Europa mais cedo, então eu cheguei em julho. Eu fiquei umas 2 semanas aqui em Turim para achar uma hospedagem e depois que eu achei eu fiz um mochilãozinho. Então eu fiquei um mês viajando, fui para o leste europeu. E em Bratislava, acho que é a capital da Eslovênia ou Eslováquia, enfim, a Bratislava, eu lembro que eu fui comprar um passe de ônibus e eu fui falando inglês com a mulherzinha lá para comprar o passe de ônibus e ela falou que I don't speak in English, this is Bratislava, alguma coisa assim. Então, eu acho que foi a única experiência que eu lembro que eu sofri por não falar um idioma local. Mas, de modo geral, tipo, qualquer lugar que você vai, as pessoas falam inglês. Na verdade, uma vez, quando eu fui de Paris para Turim, eu lembro que o motorista do ônibus falava francês e todo mundo do ônibus falava francês, então não sofri por isso, mas acabei ficando sem entender nada. O cara falava os avisos do ônibus, você só concordava e ficava quietinho lá. Mas, de um modo geral, é bem... Se você fala inglês, você tá bem, de um modo geral. Eu acho que depende um pouco, tipo, no ambiente da faculdade todo mundo fala inglês, mas dentro da cidade é um pouco mais complicado. Gente velha, em geral, não fala inglês, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eles se esforçam bastante para te entender. Na França falaram que o pessoal é mais chato com isso, que se você não fala francês, o pessoal te olha um pouco estranho, mas aqui não, aqui é sossegado. Pelo menos eu nunca tive nenhum problema. Por falar em língua, como é que é a questão do dialeto? Tipo assim, o pessoal fala muito em dialeto, tipo, diferente do italiano, porque no italiano a professora comenta muito das diferenças de dialeto, que pode ser tipo, uma língua completamente diferente do italiano. Aí eu queria saber, assim, Turim, pessoal, tipo, fala no italiano, entende o italiano tranquilamente. Com certeza, né? Assim, entender, eles devem entender, mas no dia a dia vocês sentem, assim, essa presença do dialeto? Ou nas outras regiões da Itália que vocês foram? Aqui em Turim, não tanto, porque aqui é uma cidade meio industrial, então veio gente de todas as regiões para trabalhar aqui, então acabou estabelecendo meio que o italiano. Mas se você sai um pouco de Turim, você já ouve. Essa semana eu fui para uma cidade pequenininha aqui perto e eu estava andando na rua e ouvindo as pessoas falando em piemontês, não dá para entender nada. No sul é mais presente. Tipo, em Nápoles o pessoal fala em napolitano e mesmo falando italiano eles falam com um sotaque bem carregado. É bem difícil de entender. Pessoa que
que fala com sotaque napolitano. É um pouco mais complicado. Mas não em dialeto, mas em sotaque varia bastante. Então, você conhece, sei lá, tem amigo de todas as regiões da Itália, então o jeito que cada um fala muda bastante, mas não é tão difícil de entender, assim, no geral, você entende. Eu acho que, comparando, eu lembro também quando eu fazia o meu italiano lá no Poliglota, falava bastante dialeto, mas na prática, tipo, eu não sei se é porque eu aprendi a falar italiano aqui na Itália, então, sei lá, eu já fui incorporando aí os dialetos que existem, mas, de um modo geral, em Turim você não nota diferença nenhuma, então é bem tranquilo. Ok, então, agora a questão mais de conselhos, né? O que vocês recomendariam, se vocês, tipo, aconselhariam uma pessoa igual eu, assim, que quer ir muito para a Itália, se vocês recomendariam a universidade, a faculdade, etc. O que vocês acham que é importante saber antes de ir, de antemão? Vocês têm alguma dica em geral acerca, assim, do DD, etc. O que foi importante, que vocês acham que é importante, na verdade, levar do Brasil, assim? E se vocês têm alguma curiosidade para contar, se vocês passaram algum perrengue chique, assim, alguma dificuldade relacionada, igual você falou lá, eu já esqueci o nome do lugar, Bratz, não sei o quê. E é isso. Vocês vão retomando aí aos poucos. Boa. Meus conselhos para os futuros DDs e AEs aqui de Turim. Algo que eu não fiz, que deu certo, mas que seria melhor fazer, tipo, aprender o idioma. Então, sei lá, você vir com o italiano mais redondinho facilita a sua vida. Acho que até na questão de se você quer fazer um estágio na Itália, você vai ter que ter um italiano quase que muito bom. Então, uma coisa que eu não tive o cuidado de fazer desde o começo da minha graduação, mas se hoje eu pudesse voltar atrás, eu mudaria, seria fazer o idioma. Outra recomendação é vir antes para a Itália. Então, no caso, tipo, eu lembro que minhas provas acabaram em junho, eu tive a possibilidade de vir já em julho, então fui o primeiro a chegar aqui. Foi mais fácil para achar um apartamento, então eu achei um apartamento mais barato do que meus colegas aqui de Turim, então isso foi um ponto positivo. E depois que eu vim, eu fiz um pequeno mochilãozinho, então tive um espaço, acho que foi a maior férias que eu já tive. Tipo, praticamente a gente acaba a poli em junho, e as aulas da Polito vai começar no final de setembro. Então, você tem julho, agosto, você tem 3 meses, aí que acho que depois, fora esse período de 3 meses aí, vai ser difícil você ter 3 meses de férias novamente, então aproveite esse período. E tente morar com estrangeiros. Eu acho que foi algo que me agregou bastante. Eu cheguei aqui, eu morei com 2 italianos, foi uma questão para aprender o italiano na prática, então foi algo muito bom. E até pela questão cultural, então você acaba conhecendo amigos deles que falam italiano também, você acaba indo num barzinho que eles conhecem, então são umas coisas aí mais legais. História para contar, perrengue chiques. Tem perrengue, tem um perrengue, eu lembro esse ano, eu passei pré-Covid aí, quando a Itália fechou, estava em lockdown, a Itália decretou lockdown dia 10 de março, e eu estava viajando com a minha namorada aqui na Itália, a gente estava em Florença, e tipo, a gente recebeu a notícia num grupo do WhatsApp aí de lockdown, era 10 da noite. Isso que a gente ia fazer uma viagem gente, faz 6 meses que a gente estava planejando essa viagem, e praticamente vimos a notícia 10 da noite, 10h30, ela comprou uma passagem para voltar para o Brasil no dia seguinte, em 2 dias seguintes, então no dia 10, ela comprou para o dia 12, e a gente comprou uma passagem para voltar de Florença para Turim na mesma hora, então a gente pegou um trem de Turim, de Florença, sei lá, meia-noite, para chegar em Turim 9 da manhã. Aí o perrengue foi passar 3 horas aí na estação ferroviária de Pisa, lá só com sorte que a gente tinha um vinho, a gente tinha alguma coisinha lá, uns petiscos aí para ficar comendo. Ficamos 3 horas aí na rodoviária. A gente achou que, ia ser uma rodoviária, tá aberta, né? A gente ia ter um lugar para ficar, mas não, tava tudo fechado. A gente ficou lá não um corredorzinho que tinha subsolo lá. Então foi um perrengue, não foi chique, mas foi um perrengue. Aí um perrengue um pouco mais chique, acho que em fevereiro, quando eu fui para Dublin, patrocinado pela Polito, você podia escolher os dias que você pegava o hostel, então tinha uma passagem aérea de Dublin para Turim, no sábado de manhã, 5 da manhã, acho que 5 ou 6 da manhã,
Então, o perrengue chique aí foi que eu não peguei um hostel de sexta para sábado e acabei ficando, a gente ficou numa balada, tipo, até 4, 3 da noite, 3 da manhã, e acabou, a gente ficou com as malas lá e foi, tipo, valeu muito a pena. E de lá a gente foi direto para o aeroporto detonado e voltou para Turim aqui, chegamos vivos e economizamos aí 50 euros numa noite aí do hostel. E podemos gastar na balada. Então, um perrengue aí que acho que valeu a pena. Eu acho que de conselho, tomar um pouco de cuidado para não se fechar muito num grupo com brasileiros, porque é muito fácil, vem muito brasileiro para cá, então é muito fácil você se fechar em um grupo com brasileiros e só sair com com brasileiros da Poli, com gente que você já conhece. E eu acho que você fazendo isso, você perde muito da imersão cultural aqui. Eu acho que agrega muito você viver um pouco que nem eles vivem aqui. Um pouco da rotina e da cultura deles, eu acho que agrega bastante. E faltou a pergunta ali você recomendaria a universidade? Sim, eu recomendaria a Politécnico de Turino. Aqui, por mais que tenha algumas coisinhas aí que você acaba não gostando tanto, mas de um modo geral a faculdade é muito boa. Você está tipo no meio da Itália, no meio da Europa, então você conhece muita gente. Se você fizer um esforço, você consegue conhecer muita gente de fora, tanto da Itália quanto de outros países. Você faz muitos amigos, então acho que é algo bem legal. E a faculdade é boa, eu diria que o curso eu estou agregando, está me agregando bastante, está sendo algo bem legal. E, bom, a Politécnica tem o Bandejão, vale muito a pena, com certeza. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu e o William falei isso, mas o Bandejão vale muito a pena. Então, mais que recomendo aí a Politécnica de Torino. Caí aqui por acaso, minha primeira opção era a Politécnica de Milano, mas depois que eu lembro que, por que eu escolhi a Politécnica de Milano? Sei lá, você vai ver os rankings da universidade e você vai lá, a Politécnica de Milano está um pouquinho na frente da de Turim, vou escolher a Politécnica de Milano, depois eu vou escolher a Politécnica de Torino. Eu falhei em não olhar outros aspectos, então eu não olhei custo de vida. Tipo, se eu tivesse caído no Politécnico de Milano, tipo, eu não sei se eu ia estar conseguindo me bancar, porque lá eu acho que o custo de vida é quase que o dobro do que a gente paga aqui em Turim. Então, e hoje em dia eu tenho uma visão muito de eu quero pagar o mínimo possível do aluguel para mim viajar. Então, 100 euros que eu economizo aqui de aluguel, eu faço 2 viagens em 2 finais de semana. Então, é algo que Turim te proporciona, você consegue pagar hospedagem barata relativamente, comparando com Milão, comparando com a Alemanha, comparando com a França. Acho que um ponto negativo que acho que a gente não comentou muito seria bolsas de estudos. Então, tipo, na França tem toda a questão da Braftec, tem algumas bolsas que universidades também pagam para os alunos da França. Então, aqui na Itália geralmente não tem. Então, a gente não tem muito apoio financeiro, mas de modo geral a vida é um pouco mais barata. Então, de modo geral, Turim acaba saindo não tão mais caro que São Paulo e é uma experiência bem bacana. Turim é uma cidade puta tranquila, segura, e ao mesmo tempo ela é viva, sei lá. É uma cidade pequena, mas ela tem um pouco de cidade grande dentro, sabe? Eu recomendo bastante, eu acho que é uma cidade muito subvalorizada em questão de turismo, porque tem muita coisa para ver, tem muita coisa para fazer. A cidade é linda e eu recomendo bastante vir para cá. Eu gostei mais daqui do que da cidade de Milão, então. Tem uma pequena rixa aí que a galera fala de Turim e Milão. Tipo, se você visita Milão, tem o Duomo lá, que é a catedral famosa, e do lado tem um shoppingzinho, onde nesse shopping, no piso, tem um touro, que o símbolo daqui de Turim é um touro, e tem abre aspas, um ritual, onde a pessoa que pisa no touro de Turim e dá, tipo, 3 ou 4 voltinhas em volta, vai ter sorte na vida, porque acho que tem, tipo, uma rixazinha em Turim, tipo, cidadãos de Turim com cidadãos de Milão, mas, de um modo geral, tipo, não falando mal de Milão, falando mal de outra cidade, mas Turim, a qualidade de vida é muito boa. Tipo, quando eu fiquei nesse Covid, eu fui pro Brasil, eu ia ficar 2 semanas, fiquei 5 meses. Quando eu voltando para cá no comecinho de setembro, tipo, a gente tava indo para um rolê, indo de bike, eu e meu colega aqui de apartamento, eu falei, cara, tava com saudades disso, tipo, você poder ir no rolê de bicicleta, ainda tava verão, ainda tá um finalzinho de verão, mas, tipo, tá quente, é uma experiência que você não vai ter em São Paulo, talvez você teria em alguma outra faculdade que não seja em São Paulo, mas é algo que o DD te proporciona, o AE te proporciona, é algo que vale muito a pena. Eu me ajude a contar da rivalidade de Milão e Torino. Separando um casal.
Eu tenho uma pergunta aqui, tipo, você falou que começou para chegar cedo, né? Como eu vou tipo, agora meio que no meio do semestre de vocês, eu provavelmente, assim, eu vou fazer toda a inscrição à faculdade, tudo em novembro, eu devo receber a carta de aceitação em dezembro, por aí. Você recomenda que eu chegue mais ou menos tipo, em janeiro, assim? Eu acho que agora com o Covid, talvez essa recomendação de chegar cedo é mais quando tá épocas normais, que praticamente a galera chega todo mundo em setembro, então se você chega em julho, você vê o pessoal saindo do apartamento, então você tem mais opções para encontrar um apartamento. Mas agora com a questão de Covid, tá meio que a questão da oferta e demanda, né? Então tem mais apartamento, tem mais locais para morar do que pessoas procurando, porque quem é da Itália não necessariamente vai voltar para Turim. Então a gente tem alguns colegas aí do meu curso que vão fazer o estudo da Polito na casa deles. A vantagem de chegar, o que eu recomendo é chegar e pegar um Airbnb. Então pega de cara um Airbnb para você visitar apartamentos. Então pelo menos eu tinha essa vontade de, antes de eu fechar um contrato, alguma coisa, eu queria visitar, queria conhecer quem morasse. E essa é uma das vantagens de você chegar cedo, ou pelo menos você ter um lugar temporário antes de você fechar um contrato. Então, você vê as pessoas que você vai morar e você vê se a casa, sei lá, se a casa é limpa, enfim, tem umas coisas. Se as pessoas são. Eu lembro que um critério que eu tinha para encontrar uma casa é que tivesse uma sala, uma cozinha, uma sala de estar, onde tivesse uma mesa e você pudesse trazer tua galera, teus amigos. Por exemplo, no Natal, veio acho que 5 ou 6 amigos que ficaram no meu quarto. Então, tipo, meus colegas italianos aceitaram numa boa. Então, isso é uma questão também de você ver pessoas que são tolerantes. Né? É algo, morar com outras pessoas tem que ter alguns detalhes que você percebe quando você visita e conhece as pessoas. Tem pessoas que são mais arriscas, mas tem pessoas que são mais flexíveis e, enfim. É uma das vantagens de chegar um pouco cedo. Não, que as aulas começam só em março, então, tipo, para todos os efeitos, você chegar em janeiro, você vai ter 2 meses para aproveitar aqui sem aula, sem nada. Ah, justo. Eu achei que começasse em fevereiro ainda. Obrigado. E a última pergunta é assim, eu tive uns amigos que fizeram aí o ano passado e um deles teve que levar panela, essas coisas, assim. Vocês tiveram que levar alguma coisa parecida? Tem alguma coisa diferente que tem que levar para Torino? Porque eu tô meio preocupado, assim, com isso, né? Se eu tenho que me preocupar com alguma coisa, assim, que eu precisaria, mas que eu não pensaria, sabe, normalmente. Cara, pode falar. Não, fala aí, William. Manda aí. Não, cachaça custa caro aqui. Você vai sentir falta. Na verdade, eu traria paçoquinha também. Paçoquinha faz falta. Tem tapioca. Tapioca é algo que você não vai achar aqui, você vai sentir um pouco de saudades. Mas, cara, tipo, depende do apartamento, né? Eu lembro que eu visitei apartamentos que os caras queriam que eu pagasse a mobília do quarto. Então, sei lá, eu tinha que pagar 300 euros aí do aluguel e mais a mobília do quarto. E, tipo, não. Você tem muitas opções de apartamentos e vai ter apartamento que vai estar completo. Tipo, esse aqui que eu tô, nem a roupa de cama eu comprei, que eu já tinha roupa de cama. Então, a única coisa que eu comprei foi um saco de dormir para quando tivesse visita e um tapetinho de yoga. Então, é muito, tipo, tem lugares e lugares. Você vai ver lugar que vai estar mais completo, vai ter lugar que... Agora, eu tô morando na mesma casa que eu morava no passado. Eu só mudei de quarto. E antes eu tinha micro-ondas, agora eu tô sem micro-ondas, que o micro-ondas era dos italianos, e eles levaram para casa. Mas você vê que tem coisas que não faz tanta falta. Então, até é bom viver sem um micro-ondas, que você acaba se alimentando mais saudável. Em geral, sei lá, os lugares que eu morei aqui, nenhum tinha micro-ondas e nem liquidificador. Então, eles não costumam usar aqui. E acho que a última seria assim, tem alguma coisa realmente assim, sei lá, eu entrevistei um pessoal da Bélgica esse final de semana e eles falaram que, por exemplo, lá era muito chato para poder comprar medicamento, que precisava de atestado médico para tudo, essas coisas. Aí a mesma coisa com relação a, sei lá, desodorante, é muito mais caro aí ou é mais barato, porque eles comentaram que tem muitas coisas lá que são mais caras, assim, tipo, do dia a dia mesmo. E daí a minha pergunta era mais essa, se coisas do dia a dia são mais caras aí ou não. Com relação a remédio, é suave de comprar, eu acho. Eu comprei um anti-inflamatório aqui uma vez, só fui na farmácia e comprei. Com relação às coisas do dia a dia, no geral, acho que varia, porque tem coisas que são mais caras, tem coisas que são mais baratas. Eu acho que no final vai acabar meio equilibrado, não fica muito mais caro do que em São Paulo o seu gasto com, sei lá, com compras do dia a dia. Sim, tipo, no caso do desodorante, eu diria que é o mesmo preço. A farmácia, eu, infelizmente, nunca tive que usar. Mas eu recomendo trazer o
básico, sei lá, você pega aí uma coisinha de cada só para ter um backup aí, para não ter que, sei lá, você vai na Itália, depende, se você fala italiano, aí beleza, você vai lá, você vai conseguir se diagnosticar e falar com a farmacêutica, mas acho que uma coisa que vale comentar, tipo, se você vem sem falar italiano, dependendo de onde você for, as pessoas podem querer te tapear. Então, por exemplo, tem um caso, o meu colega de apartamento, ele comprou uma bicicleta, tipo, acho que semana passada, uma bicicleta usada, pagou 40 euros, e no dia seguinte ele teve um problema na bicicleta e ele teve que levar para consertar, e o pessoal cobrou dele 30 euros. Então ele tinha pagado 40 euros, teve que pagar mais 30 euros só para consertar uma bicicleta. Então, às vezes é melhor você vir preparado para esse tipo de coisa, sei lá, trazer uma ferramentazinha, sei lá. Eu não trouxe, mas enfim, você compra uma coisinha para você meio que tentar resolver seus problemas. Então, você não ter que ir na farmácia comprar um remédio, porque o farmacêutico vai querer te dar o remédio, talvez que seja mais caro. Então, acho que tem que tomar esses cuidados que pessoas espertas vai estar em todo tipo de lugar. Mas, de um modo geral, as comidas e utensílios aí de vida saem um para um. São Paulo, Itália. Com relação à ferramenta, tem uma Leroy Merlin aqui perto também, se você precisar de alguma ferramenta. E se você for num restaurante e tiver um menu bilíngue, assim, um inglês e um italiano, pede um italiano, porque às vezes eles põem o menu em inglês com preço mais alto, porque eles sabem que é para turista, então... Meu Deus, que absurdo. Mas obrigado, viu, de verdade. Pensando em acessório, né, essas coisas que eu acho legal pensar em comprar, acho que se você vai levar um laptop do Brasil, qualquer coisa que liga na tomada, você provavelmente vai precisar de um adaptador, né, de tomada. Tava pensando nisso agora, porque o tipo de tomada é diferente. A daqui é a mesma do Brasil, o pino redondo 2. A não ser que seja a terra, porque o terra aqui é no meio, ele não é, tipo, são 3 pinos em linha, se tiver o terra. Mas se não tiver terra, é a mesma tomada. Só tem que tomar cuidado, porque aqui é tudo 220. Aqui é tudo 220, então se tiver alguma coisa que é só... Eu já tô tranquila, porque aqui na minha cidade também é tudo 220. Então. Mas o pino é assim, é o mesmo do Brasil, só que o terra é no meio. A gente está falando de tomada, eu lembrei de um perrengue não tão chique, mas foi um perrengue que eu já passei 2 vezes já. Tipo, algumas casas aqui na Europa, de um modo geral, tipo, o apartamento que eu tô agora e um apartamento que eu já viajei no Airbnb, às vezes a fiação elétrica não aguenta uma carga tão alta. Então, por exemplo, na onde eu tô agora, se eu ligo o forno e ligo o micro-ondas, cai a energia da casa toda. É um perrengue que eu já passei 2 vezes, passei no Natal, meus amigos, tipo, tava lá, a gente tava fazendo a janta de Natal, e o cara foi tomar banho, ligou o secador de cabelo, tipo, caiu a energia da casa toda, aí teve que descer lá embaixo, arrumar. E nessa viagem pré-Covid aí, que eu tava em Florença também, tava eu e minha namorada, estava tipo, numa casinha no 4º andar, não tinha elevador, e a gente ligou o ar-condicionado e ligou, acho que o secador de cabelo também, e caiu a energia da casa. Então, pode acontecer na Itália as moradias são mais antigas. Tipo, o prédio que eu tô agora, o quarto é gigantesco. Eu diria que o quarto aqui tem uns 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, porque as moradias, de um modo geral, são antigas. Então, são prédios mais antigos, então vai ter uma fiação elétrica um pouco mais antiga, então pode acontecer esse tipo de perrengue industrial, perrengue de casa. Pelo lado positivo, a internet aqui na cidade é fibra e é tipo, muito rápida. Muito rápida. O plano de celular eu pago 9 euros, a gente tem tipo 50 gigas para usar na Itália e 7 gigas para usar fora da Itália, então tipo, é bem barato. Com relação à internet de casa, eu pago 15 euros, 16 euros por mês e é velocidade de 1 giga, é coisa pra caralho. Então, essas coisas são bem baratas na Itália. Com relação a esse plano, você fez com alguma operadora em específico, tudo, vocês dois, assim, e para usar fora, tipo, por mês, então você teria, sei lá, 7 gigas por mês para usar fora, seria isso? Cara, sim, é um plano pré-pago, então, se eu não me engano, recomendações de planos que tem aqui para Turim, tem 2 operadoras que seriam operadoras virtuais, tem uma que chama Omobile, que ela é tipo uma fintech da Vodafone, então é uma operadora que eu pago 9 euros por mês, então é pré-pago, tanto é que no período que eu estava no Brasil, eu não paguei, e quando eu voltei para cá funcionou normalmente, e fora da Itália eu tinha 7 euros, 7 gigas, então é um plano muito bom,
E tem uma outra operadora que chama Iliad, alguma coisa assim, que você paga também de 5 a 7 euros, 5 a 10 euros, e você tem um plano muito bom. Então, é algo muito bom aqui da Itália, se eu não me engano, na França também tem isso, na Alemanha nem tanto. Se eu não me engano, tipo, com esse meu plano, eu tenho 7 gigas fora da Alemanha, eu tenho amigos na Alemanha que tem um plano de 4 gigas dentro da Alemanha, pagando mais caro do que eu. Então, compensa você ter um chip italiano e morar... E você faz o plano aqui. Então, a única coisa que você precisa ter é o código fiscal, onde você consegue tirar quando chegando aqui na faculdade. E algo que a gente acabou não comentando tanto, mas que também tem contas de banco. Então, existe praticamente 2 contas de banco gratuitas que a maioria das pessoas tem. Uma que é o N26 e a outra que é o TransferWise. Na TransferWise você consegue também fazer um cartão de débito. Então, você consegue estar utilizando em todos. O legal do TransferWise é que você consegue sacar em outros países. Então, quando eu estava na Polônia, por exemplo, eu podia sacar na moeda polonesa e eu pagava uma taxa de conversão que era muito mais barata do que eu ir na casa de câmbio e trocar o dinheiro. Então, eu cheguei na casa de câmbio, comprar dinheiro polonês, aqui em Turim, mas quando eu cheguei na Polônia, eu podia sacar num caixa eletrônico lá e era uma taxa, acho que de 2%, que era muito mais barato do que a taxa de câmbio das corretoras. Com relação a perrengue também, aqui na Itália convém andar com dinheiro, porque se você sair com seus amigos alguma coisa, eles não racham conta no cartão, os restaurantes. Então, se você tiver com o cartão, eles vão falar, não, você paga tudo no cartão e o pessoal se acerta com você. Não dá para, tipo, 2 pessoas, 3 pessoas pagarem no cartão separado a conta do restaurante. Então, aconteceu. A Itália está um pezinho atrás aí de informatização aí de bancos. Talvez de telefone já está para frente, mas, sei lá, os bancos ainda estão um pezinho aí, as maquininhas de cartão de crédito. Não são, agora são quase todos os lugares, mas não são todos os lugares que também tem. Eles fazem um pouco de, sei lá, fazem um pouco de charme. Se você for no bar e pedir um café e um corneto e quiser pagar no cartão, tem gente que mete o louco e fala, não, a maquininha tá quebrada, alguma coisa assim. Porque eles não querem passar 2 euros no cartão. De qualquer maneira, o N26 convém bastante com relação a sacar dinheiro, porque você pode usar qualquer caixa eletrônico de banco e não paga nada, então é suave de sacar. A única coisa... Outra recomendação que eu lembrei agora, quando eu vim para Turim, eu trouxe uma quantidade, não uma quantidade considerável, mas eu trouxe, sei lá, 1.000 euros. Então eu trouxe, porque eu falei, vou levar dinheiro em espécie, vou ter que pagar calção, vou ter que pagar essas coisas. Não foi uma atitude muito inteligente. Por quê? Por exemplo, o N26. Eu consigo sacar, eu tenho uma quantidade de saques limitados, mas para depositar, eu posso depositar até 100 euros, sem pagar nada. Acima de 100 euros, pelo menos até ano passado, quando eu fiz o depósito, eu tinha que pagar uma taxa sobre o meu depósito. Então é até engraçado, eu tinha que pagar para depositar dinheiro. Eu acho que eu, sei lá, paguei 0,5% sobre o valor acima de 100 euros. Então, é até uma recomendação, não precisa trazer tanto dinheiro em espécie. Traga sim um pouco, mas não precisa trazer tanto no sentido de... Hoje em dia, com o cartão de crédito, você resolve a maior parte das suas coisas. E também que dinheiro em espécie custa mais caro. Se você transferir pelo TransferWise para a conta do N26 aqui, você paga o euro comercial, paga uma taxa menor. É bem mais barato do que na casa de câmbio. Então, o ideal é trazer dinheiro meio que suficiente para se aguentar até chegar o cartão. Que chegou em uma semana, no meu caso. Tipo, eu tava no Airbnb, eu pedi para chegar no Airbnb e chegou em 7 dias. Você pode, se você tem algum contato aí na Itália, você consegue pedir para o seu amigo... Você tem o código fiscal para poder abrir a conta. É verdade. Mas esse código fiscal, acho que está dando para poder tirar daqui do Brasil mesmo. Porque a Giovana, minha namorada, ela vai para Milão e ela já conseguiu tirar o dela, assim, eles emitiram em, acho que 10 minutos. Ela enviou o e-mail, eles emitiram em 10 minutos, então... O meu eu tirei no Brasil, mas eu lembro que eu tirei em maio do ano passado, mas eu lembro que a partir de junho o consulado parou de emitir para as pessoas no Brasil. Eu não tenho certeza, talvez agora tenha voltado, porque de fato é muito simples. É só pegar os nossos dados, ele faz um compilado lá com nossos números. Se estiver fazendo por e-mail, mais que recomendo, manda lá e já facilita a vida. Eu fiz no Brasil também, foi rapidão. Só que eu não sei porquê, para algumas pessoas eles falaram, não, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma carta por escrito pedindo. Então, o consulado é meio de lua, tem que dar sorte com eles. E é até engraçado, tipo, essa Almobile,
quem é cliente da outra, quem é cliente da Iliad e vem para cá, vem para a Almobile, paga menos do que no meu caso. Tipo, eu pago 9 euros, se eu fosse cliente da outra operadora e tivesse vindo para essa operadora, eu pagava 6. Então, é tipo tem uma concorrência saudável aqui entre essas operadoras. Não saudável para o cliente, né? Mas para eles nem tanto. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, Tereza? Eu tô tranquilo. Não, eu tava aqui pensando se a gente tinha pecado em alguma coisa, esquecido de alguma coisa, mas eu não tô lembrando, não. Elas não me veio na cabeça. Até revi as perguntas aqui, mas eu acho que deu para cobrir. Pré que às vezes pode até ajudar a gente mais, né? Porque ele é uma pessoa que precisa dessas informações. Se quiser perguntar mais coisas que ele lembrar, é sempre bom, Pré, porque às vezes a gente esqueceu alguma questão. Porque a gente já tá no finalzinho aqui, a gente já passou pelo documento inteiro. Basicamente, se vocês quiserem comentar mais qualquer coisa da vida de vocês aí na Europa, das experiências de vocês, fiquem à vontade. Mas, basicamente, daqui a pouco eu já estaria desligando a gravação e eu falaria dessas outras coisas extras que tem no final do documento. Boa, eu acho que eu vou comentar aqui vi aqui algumas coisinhas das extras. Tipo, uma coisa que a galera acaba mistificando do duplo diploma, tipo, tem que ser a nota melhor da sala, ou sei lá, tem que ter uma nota muito boa, por aí vai. Eu tenho uma história que aí, tipo, eu peguei 5 RECs, passei nas 5, então eu diria que é possível você pegar e fazer um duplo diploma com DP, não tenho certeza, mas você pode ter feito RECs e aí dar uma esforçada, consegue passar na REC, tipo, tem vários 5 bolas aí no currículo. Então, se você investe um tempinho, fazer um projeto profissional bem feito, você investe um tempinho para fazer uma entrevista, você consegue contar a sua história e consegue contar por que o duplo diploma vai agregar na sua história, acaba valendo tanto quanto a sua média poly. Então, é claro, a média poly é importante, vai ter esse critério, mas outras coisas podem contar tanto e podem te ajudar a fazer o duplo diploma ou fazer o AE na faculdade que você quer. Planilha de cursos eu não tenho, mas a gente comentou, acho que já alguma coisa dos cursos de um modo geral. Carta de recomendação aqui para Turim não tem. Eu diria que foi muito mais fácil eu passar no DD para Turim do que no segundo ano. Eu lembro que no segundo ano as escolas centrais pedia carta de recomendação de professor, pedia entrevista com os caras da... Então, outra dica aí é, cara, se você prestar no segundo ano e você não passar, presta no terceiro que, cara, a tua chance de passar é muito maior que no segundo. Se eu não me engano, dos meus amigos da mecatrônica, acho que 11 prestaram e 9 passaram. Então, não é fácil passar, tipo, claro, tem alguns requisitos aí para passar, mas de um modo geral, quem aplica, a maioria das pessoas conseguem passar. Então, também convém colocar mais de uma opção. Então, com o meu modo, eu não passei na primeira opção, que era Milão. Eu tenho um amigo que colocou só Milão e não passou, e ficou sem vaga. Mas se você coloca Milão, coloca Turim, coloca Instituto Superior Técnico e coloca alguma faculdade aí que você pensa, se você abrir seu campo de opções, você tem mais chances e dá para... Eu diria que é possível, sim, vir para cá e uma média poly ok. Se não me engano, eu lembro que eu pesquisei minha média poly quando eu passei ainda deu, eu achei aqui, sem optativas, era 5.80, 5 não, nem tanto, era 6,50 e pouquinho. Então, sei lá, com optativas era um pouquinho maior, que eu fiz umas optativas em Nova Lab para subir a média, mas, sei lá, 6.9 de média poly dava para... Passei ainda D aqui em Turim. Então, é possível, aí qualquer um consegue chegar. No meu caso, a matéria não tem REC, não me ajudou. Depende da matéria que não teve REC para eu fazer, mas tudo bem. Só queria fazer um desabafo, porque eu odeio R2. Mas pode continuar. Eu lembro que eu tive que chorar, eu lembro que a gente presta o DD no sexto semestre, no comecinho do sexto semestre. No quinto semestre eu tinha uma REC aí de sistemas dinâmicos 1, alguma coisa assim, eu tava com 4.5. Fiz a REC, tirei 4 na REC, não passei, tava com um DP. Aí fui lá na portinha do professor, contei minha história e falei, ô professor, vamos conversar. Consegui, e era uma matéria até engraçada, tipo, a gente tinha 3, é uma matéria aqui na mecatrônica, tinham 3 professores diferentes,
Então, fui lá, chorei nota pro primeiro professor, consegui 7 décimos, aí chorei pro segundo, não deu nada. Aí o terceiro professor, que ele era o coordenador da matéria, eu lembro que eu chorei nota na sexta-feira, na segunda-feira da semana seguinte apareceu uns 5 bolas lá no Júpiter. Então, eu tenho até hoje, eu tirei um xerox na nota aqui, porque quando você pega DP e o professor vai lá trocar sua nota, tipo, ele tem que fazer um papel e mostrar por que ele trocou sua nota, então eu tenho até hoje uma cópia desse papel. Tipo, acho que tudo é possível, se você correr atrás, você consegue, aí, tudo uma questão de objetivo, dá pra correr atrás aí. Agora, mais uma curiosidade, assim, o bandejão, você falou que vale muito a pena, tem mais de um bandejão, que nem, assim, na USP em geral, não, e tem, por exemplo, o aplicativo que nem na USP, que mostra mais ou menos o cardápio, ou não tem essas coisas, assim? Tem vários bandejões na cidade, acho que uns 4 ou 5 bandejões na cidade, e não tem aplicativo, mas na real que nem valeria muito a pena, porque eu acho que são mais ou menos todos iguais em questão de cardápio, e você tem muita opção dentro do bandejão, então não é que nem na USP, é sempre o mesmo, a carne é sempre a mesma, tipo, você vai no bandejão, é aquela carne ou você pega a proteína de soja. Aqui não, aqui você tem 2, 3 opções de carne, 2, 3 opções de massa, 2, 3 opções de contorno que você pode escolher na refeição dentro do bandejão. Você escolhe na hora que você está pegando a comida. Ponto negativo, só vou apontar o ponto negativo do bandejão. Na Poli não, na USP, sei lá, você vai lá colocar salada, você pode pôr salada à vontade, e você vai querer arroz, você pede pra mulher colocar arroz à vontade, tipo, no Brasil, os caras são mais generosos, aqui se você... Eu lembro uma vez que eu coloquei muita salada no prato e a mulher falou que a próxima vez que fizesse isso eu ia pagar mais caro, então também é um pouco... Tem mais opções, mas tem que ser pés no chão, e não dá pra acabar extravasando. Bem bastante. Não, do jeito que ele fala, parece que passou fome. Bem bastante. Desculpa. E assim, mas vocês falaram que vale muito a pena, mas ainda vale a pena cozinhar em casa, levar marmita, ou tipo, realmente vale muito, muito a pena comer no bandejão? Assim, se você fizer um prato de macarrão em casa, você vai gastar menos do que no bandejão. Mas se você for fazer um prato, tipo, para comer tudo que você comeria no bandejão, você vai gastar mais. Então, vai de você, tipo, se você for fazer um prato com macarrão sem proteína, sei lá, um macarrão com atum ou um macarrão com molho, alguma porra assim, você vai gastar menos do que 2,50. Mas você não vai comer carne, você não vai comer, sei lá, contorno, tem o pão, tem um monte de coisa. Pra você comer a mesma quantidade de coisa, a mesma variedade que você come no bandejão, você gasta mais em casa. E tem a questão de comodidade também, né? Tipo, se você tem aula, você vai estar na faculdade, vale muito a pena, você vai lá comer no bandejão. Um dia que você não tem aula, calma em casa. Bem mais fácil do que ter que ser de casa, você faz as coisas... Tipo, agora que, desde que eu voltei aqui na Itália, eu cheguei aqui, eu acho que no comecinho de setembro, tô fazendo comida em casa, tá sendo um pouquinho mais caro, talvez, que o bandejão, se eu fizer uma proteína, mas, enfim, a comodidade de não ter que sair de casa para ir no bandejão, às vezes vale a pena. Então, tem todo esse... Normalmente tem sorvete de sobremesa no bandejão. Às vezes, é. Mas não se compara... uma coisa que a gente não comentou, aqui em Turim tem várias sorveterias, sei lá, você paga 2,50 até 3 euros, aí você tem o gelatos, que é algo que você não vai ter no Brasil. Então, é um diferencial aí da Itália, comparado com qualquer outro país aí da Europa. Enquanto a Bélgica tem as cervejas, aqui a gente tem o sorvete. E a pizza? Não, a Eu pizza... escutando isso tudo na minha dieta, estou aqui sofrendo. A pizza da Itália decepciona, então eu viria para a pizza aí do sorvete. Gente, falar em comida, deixa eu tirar uma dúvida aqui que surgiu, que quando eu tava lá na Alemanha visitando a minha irmã, ela tava comentando que, tipo, a questão... É porque a cidade dela também era bem pequena, mas, assim, a questão de aplicativo de delivery era um pouco mais complicada aqui no Brasil. Não tem tantas opções, ela teve alguns problemas. Eu queria saber se tem, tipo, essa opção similar ao Rappi, iFood, essas coisas. Tem uns 2, 3, acho. Tem o Glovo, tem mais uns outros 2. O problema é que a taxa de entrega é em euro, né? Então, tipo, vai ser 1 euro, 2 euros a taxa de entrega, você olha e fala, porra. Então, não costuma valer muito a pena. E também, sei lá, tudo é muito perto aqui. O pessoal vem entregar de bicicleta, você consegue ir até o restaurante de bicicleta pegar também.
Tem uma coisa legal aqui na Europa, em algumas, não capitais, algumas cidades grandes, que chama Too Good To Go, que é um aplicativo onde ele basicamente, quando o restaurante está fechando, você consegue fazer uma reserva e pegar, tipo, várias comidas do restaurante. Então, eu lembro que aqui em Turim eu não usei tanto, mas eu tenho alguns colegas que usaram, eles iam numa padaria e, sei lá, você pega a meia hora final da padaria, você consegue reservar, você paga 3 euros e os caras te dão um pacote cheio de comida que, sei lá, valeria 10, 12 euros. Então, é um aplicativo que recomendo baixar, chegando aqui na Europa. E quando você faz um mochilão, ele acaba sendo uma quebra se você quiser comer algo barato, você consegue pegar um Too Good To Go. Eu lembro quando eu estava em Paris, eu pegava algumas, ainda Paris tem os croissants, tem as comidas lá típicas, você acabava pegando um Too Good To Go, você pagava muito menos e pegava algumas comidas aí que, se você está fazendo um rolê low cost, vale bastante a pena. Mas aplicativo de entrega em geral, o que o William falou, tipo, taxa de entrega em euro, você está pagando, serviços de um modo geral são caros, então, cortar o cabelo, por exemplo, aqui na Itália é 10 euros. Tudo bem que parâmetro São Paulo tá de igual para igual. Eu sou de Minas Gerais, eu lembro que lá em Minas eu cortava por 20 reais, então eu nunca cortei o cabelo aqui na Itália. A galera aqui, a gente cortava o cabelo um do outro, e é isso aí, todo mundo vivendo bem. Agora uma pergunta um pouquinho, acho que mais específica, assim, não sei se está muito tarde para vocês, tá tarde pra caramba para vocês, desculpa por isso, mas com relação à burocracia, assim, que vocês falaram que é difícil tudo, e vocês comentaram, acho que o William comentou que, assim, a Polito, ela ainda devolve 50 euros, assim, do transporte, certo? Como é que funciona para poder pedir essas coisas? É muito difícil, muito chato? E tem alguém, assim, tipo, por exemplo, que nem a Serrint, assim, para a gente poder entrar em contato lá, que vai ajudar bastante? Ou é mais o pessoal do Erasmus que ajuda mesmo? Não, o pessoal aqui é bem responsivo com relação a... dentro da faculdade você tem a seção de tickets lá, qualquer dúvida que você tem, você abre um ticket, no dia seguinte eles já responderam, e antes de você entrar, se você mandar e-mail, eles respondem rapidão, pelo menos comigo eles sempre respondiam rápido, sempre... O pessoal da seção internacional da faculdade é bem suave. Para pedir reembolso é fácil também. Você só precisa eles abrem uma seção lá no site, você põe o recibo e eles dão reembolso. O problema é que, por exemplo, não sei por que eles não aceitavam o meu IBAN, que é o número da conta internacional. E aí eu tive que pedir o reembolso presencial, então você tem que ir lá no banco para pegar o dinheiro do reembolso, não sei o quê. Então isso é um pouco chato, mas para pedir é sossegado. E é que demora o processamento também, sei lá. Você pede em setembro, eles vão te falar que o negócio está pronto em março. Inclusive, uma vantagem, eu tenho o aluguel de bicicleta, eu pedi reembolso do aluguel de bicicleta, eles reembolsaram o aluguel de bicicleta. Então, você consegue também, tem 2 aluguéis de bicicleta aqui, um que seria paralelo ao que tem do Itaú, que é de estação, tem um que é o paralelo ao que tinha da Yellow, que era bicicleta compartilhada. Esse paralelo do Itaú era 25 euros por ano, e o outro é 60 euros por ano, e você consegue reembolso disso também. Então, eu lembro que a gente pede o reembolso lá para novembro, recebe em fevereiro, mas eu, por exemplo, busquei o dinheiro 2 semanas atrás. Então, o dinheiro estava lá no caixa do banco, aí você vai lá no banco, pega e foi tranquilo, tá? Eu preciso ir. Foi ok, relativamente, não é um processo tão demorado. E você recebe por e-mail, então esse tipo de informação está lá no seu e-mail e também o pessoal do ticket lá responde relativamente rápido. Mas então você tem que ir até o banco pegar o reembolso, não é uma coisa que, sei lá, eles transferem para você. Eles não, no nosso caso não, porque a nossa conta é alemã. Tipo, o N26 é uma conta alemã, então se você tivesse uma conta italiana, eu acho que eles transferiam, mas essas contas que são de outros países... Agora, só fazendo, porque tem esse diferencial agora, se você abrir uma conta N26 agora, ele abre com o IBAN italiano, então você não vai mais ter esse problema. Então, fica aí, ó. Bacana, obrigado, viu? Matheus, se você quiser fazer aquele break agora, tudo bem também. Não, o meu break era... Eu falei para vocês que eu estou aplicando aí para uns estágios em outros países, e a Alemanha, eu estou aplicando para os estágios da Alemanha, e para mim pedir o visto da Alemanha é uma burocracia... não é só a Itália que tem burocracia, né? A Alemanha, o pedido de visto à meia-noite, eles abrem novas vagas, aí eu ia tentar fazer aqui à meia-noite, mas temos aí 5 minutinhos ainda. Então, tem que dar uma... Entendi, tranquilo.
Mas a gente está bem no final mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, eu só ia realmente agradecer, desejar boa sorte aí com o visto alemão, que é foda a Alemanha também, tipo, para conseguir essas coisas. E assim, eu queria agradecer muito e espero ver vocês aí ano que vem. E daí vocês podem me dar umas dicas melhores e me ajudarem também. E eu agradeço muito, muito mesmo por tudo. Boa, eu agradeço aí a oportunidade, um prazer falar com vocês. Eu lembro que quando eu estava pesquisando, eu procurava ler tudo, blog de depoimento da galera que foi em duplo diploma, então acho que ajuda bastante. Deixa aí o meu contato, a galera que eventualmente assistir esse vídeo pode encontrar no Facebook, encontrar no Instagram, para responder essas dúvidas, que são coisas pontuais, mas, cara, você está no Brasil, você está totalmente perdido. E o que você fica 2 horas procurando, alguém que já passou por isso vai te responder em 5 minutos. Então é totalmente aberto aí. Foi um prazer aí falar com vocês, galera. Mas é isso mesmo, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje aqui, essa hora da noite, né, falar com a gente aí da Itália. A gente agradece muito, a Epoli inteira tá se empenhando nesse projeto e é muito importante para a gente conseguir essas conversas com quem está fazendo intercâmbio, porque são vocês que têm todo o conhecimento, né, toda a vivência e todas as... São vocês que são as pessoas que mais podem tirar dúvidas das pessoas que não foram ainda. Então, a opinião de vocês é muito válida. E a gente agradece vocês por compartilhar ela. Vem para Torino aqui, que Torino, você vai ser feliz. A gente falam que é os melhores anos da sua vida. Eu fui para o Brasil, fiquei lá uns 5 meses, voltei para cá, de fato, a felicidade num gelato pós-rolê e um kebab. A gente não falou do kebab, tem um kebab pós-rolê que você paga 4 euros aí, uma felicidade que só tem aqui em Turim. Kebab é o fast food europeu. É isso, valeu, pessoal.